Bem-vindo a mais um Café Cash. Agradecimento especial a você que está aí. Agradecimento a todos os nossos negócios, Tria, Veros, Loren, que produz o podcast, o Patrick. Hoje eu estou com o Thiago Dornelas. Eu vou ter que ficar me policiando, cara, para não ficar te chamando de... Então me chamar de Tião. Eu acostumei tanto. Estou com o Thiago Dornelas, My Broker, sócio executivo, Fly Now. Fly Now, tá. Fly Now. O que é Fly Now? É do João Adib? Cara, eu me inspiro muito naquele cara. Eu acho ele muito assim. Eu achei que eu ia desmontar o estúdio, o Lucas está desmontando. Ainda bem que é você, né? Ah, daí seu copo. Você se inspira no João Adib, cara? Cara, Curte ele? demais. Acho um cara assim, um puta empreendedor, né? E assim. Ele envolve muito a família dele no processo da empresa dele, né? Um cara que assim, me inspira demais. E o Fly Now é dele mesmo, né? Tanto é que várias pessoas depois Fly Now, né? Você viu ele indo pro Catar com a família, de jato, escambau lá? Vi. Pô, tem dinheiro, hein? É. Eu curto ele porque ele gosta muito de carro, né? Ele tem umas naves lá. Tem uma né? garagem fraquinha. Garagem Eu tava dele. falando sobre um avião dele ontem lá, que parece que custa 50 milhões de dólares. Tá né? louco. Um Os caras são avião dele. bilionários. O pai dele faleceu até. Mas enfim, nós não estamos aqui para falar do João Adib, né? Mas Do vamos Thiago. lá. Fly Now. Fly Now. Bora começar do começo, Thiagão. Eu sempre falo isso. Bora começar do começo. Você é de Goiânia, velho? Clichê. Cai não, Patrick. De Goiânia. Nascido e criado em Goiânia. Passou a infância aqui, tudo aqui. Tudo aqui. Você tá com que idade? 37. Sua infância foi bem diferente do Heitor, por exemplo. Cara, foi. Minha infância foi bem diferente do Heitor. Eu até estava fazendo uma analogia assim a respeito da sua história. E tem muita coisa que, se você for analisar ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, você vai ver que tem muita coisa semelhante, assim. Um pouco da distância do meu pai, mas no meu caso é diferente, né? Meu pai faleceu, assim, eu não tive muito contato com meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Caraca, né? velho. E minha mãe foi morar fora muito cedo. Foi morar na Europa, sua mãe mora na Europa também, né? E aí... E você não foi também? Não fui. Ué, não sabia disso não, cara. Olha que louco, velho. Minha mãe foi morar na Europa. Agora que ela tá aqui no Brasil, mas minha mãe ficava assim... Durante muito tempo, tem 20 anos que minha mãe fica nesse vai e volta, né? Indo e vindo, né? Pra Europa. Agora ela tá aqui porque eu sou o único que ficou aqui, né? Que não debandou. Então, assim... Minha tia foi a primeira pessoa há 30 anos atrás a mudar para Amsterdã. Depois minha mãe foi. E aí hoje mais de 50% da minha família mora em Amsterdã. Eu tenho uma irmã que mora em Amsterdã, mais 3 sobrinhos que moram lá. Tem outra irmã que mora na Bélgica. Não sabia não, cara. Então eu fui o único que fiquei aqui. Ela foi, você tava com que idade? Cara, acho que uns 10 anos. Da minha idade, mais ou menos. 9 para 10 anos. Minha mãe foi para lá, para Amsterdã. Caraca, não sabia disso. Engraçado que eu nunca fui. Nem foi? Eu nunca fui, nem visitar. Todo mundo pergunta assim, cara, por que você nunca foi? Assim, eu acho que para visitar é meio que lerdeza mesmo, né? Eu preciso ir. Tô até programando para ir o ano que vem, levar o Heitor, ficar um tempo maior lá, conhecer e tal. E pra gente que tem família fora é muito fácil, né? Viajar hoje para fora é muito fácil, né? Ficou muito acessível. Ainda mais com família lá, então eu realmente preciso ir. Minha mãe, ela foi embora para Amsterdã, eu tinha em torno de 10 anos de idade. E aí, assim, minha vida, minha infância não foi muito fácil, não. Pois é, quando ela foi, você ficou com quem? Cara, eu já morei com a minha tia, morei com meus irmãos. Eu perdi 3 pais, né? Perdi 3 pais, eu costumo falar assim. Porque meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Foi acidental, Thiago? Foi derrame. Meu pai morreu novo, meu pai morreu com 43 anos. Caraca, muito novo, velho. Derrame. E aí, assim, eu vim de uma família de 5 irmãos, só para contar a história, assim, desde o começo, para você entender como é que foi minha infância. Meu pai casou com a minha mãe, a ex-esposa do meu pai tinha acabado de falecer. Tinha 6 meses que ela tinha morrido. Meu pai conheceu minha mãe. Minha mãe, quando casou com meu pai já tinha 3 filhos. Entendi. Né? Que o meu irmão mais velho, Alexandre, o Luciano, que hoje ele é delegado da Polícia Federal,
E a Rita, minha irmã também, que ela hoje, inclusive, mora em Amsterdã. E aí, quando minha mãe casou com meu pai, minha mãe pegou esses 3 filhos do meu pai para criar. Inclusive, a mais nova, a Rita, tinha 6 meses. Ela nem conheceu a mãe dela, entendeu? Mas ela sabe que minha mãe criou e tal, assim. É engraçado que eu até brinco que parece assim, a impressão que a gente tem que o amor dela é muito maior do que todos os outros filhos pela minha mãe. Você vê que, tanto que é engraçado, né? E aí depois que meu pai casou com a minha mãe, ele teve mais 2 filhos, né? Que foi a Cíntia e eu, mais novo, o caçula. Você é o caçula dos 5, então? Eu sou o então. caçula dos 5. E aí, meu pai faleceu, minha mãe... A história do meu pai e da minha mãe foi assim, foi muito, muito curta, eles viveram juntos 5 anos. Mano, então seu pai faleceu, sua mãe ficou cuidando dos 5? 5 filhos. E 3 que não era dela. 3 que não era dela. Caraca, Thiago. Nossa, E ela velho. foi sacoleira, mano. Sacoleira, pegava roupa. Thiago, nem sonhava isso, cara. Nós nunca conversamos disso, hein, Nunca velho. conversamos disso. Que loucura, velho. Sua mãe foi uma guerreira, hein, bicho? Guerreira. Admiro demais, né? Demais. E aí, assim, se você for analisar o histórico, eu tinha tudo pra dar errado, né? Porque meu pai faleceu muito novo, eu não tive referência de pai. E aí depois, quando meu pai morreu, a referência de pai que eu tive foi do meu irmão mais velho, Alexandre. Entendeu? E aí depois disso ele faleceu em 97, num acidente de moto. O seu irmão? Meu irmão mais velho. Aham. Meu irmão por parte de pai, né? Todos os 3 que minha mãe pegou para criar quando casou com meu pai, assim, tem uma verdadeira, assim, admiração, um verdadeiro, assim, um amor genuíno pela minha mãe, né? Porque, cara, imagina a responsabilidade dela. Imagina isso hoje em dia. Uma pessoa casar com um cara que já tem 3 filhos louco, e criar os outros velho. cara, e o cara morre e ela continua criando os 5 filhos. Nossa. E meu pai, assim, meu pai sempre foi comerciante, meu pai tinha farmácia, trabalhou em órgão público, ele foi secretário de fiscalização da prefeitura de Campos Verdes, uma cidade do interior de Goiás, que durante muitos anos teve a exploração de esmeralda. Então, hoje acabou, né? Mas há muitos anos atrás, Campos Verdes, que era a cidade que meu pai trabalhava, era uma cidade muito rica, porque a exploração de esmeralda era muito forte. E meu pai foi secretário de fiscalização dessa cidade. E minha mãe sempre foi assim, sempre foi madame. Sempre teve de tudo. Meu pai sempre dava tudo do bom e do melhor pra gente. E aí, de repente, ele morreu e minha mãe ficou sozinha para cuidar dos 5 filhos. E aí ela, né, a família por parte da ex-esposa do meu pai queria pegar, né, meus irmãos e falar, não, a gente vai cuidar deles, tal. Minha mãe, não, a responsabilidade é minha, tal. E aí virou sacoleira, mano. Pegava roupa para vender, ia pros interior, vendia de ônibus e tal, naquela luta. E aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8 para 10 anos, não lembro bem, eu não sou muito bom com datas. Eu sou horrível com isso. Ela foi embora para Amsterdã e meu irmão mais velho ficou comigo, né? Assim, meio que assumiu a família e tal. Ele era... Que é o Alexandre. Que é o Alexandre, que era o mais velho. Ele era policial da Rotan, rotanzeiro brabo. Não sei se ele foi um cara muito rígido. Aqueles pesados. Pesado, rígido. Então, assim, eu cresci vendo meu irmão limpar arma, tinha granada Cara. na prateleira do quarto dele. Eu lembro, assim, na época as viaturas da Rotan eram aquelas veraneia azul, antigona. E aí, assim, eles iam lá pra casa, a viatura passava num restaurante, pegava comida e tal, ia todos lá pra casa pra jantar à noite, e meu irmão mandava eu ficar dentro da viatura. Tipo assim, porque se chamasse no rádio o número da viatura, os caras tinham que acelerar, que era algum BO, entendeu? E eu tinha que ficar ali ouvindo. Então, assim, meu irmão sempre foi muito rígido, mas sempre foi um cara muito bacana, muito divertido e tal. Então, eu perdi meu pai com 4 anos, nem conhecia meu pai. E meu irmão sempre foi o irmão mais velho, um cara super legal, sempre cuidou da gente e virou minha referência de pai. Pra mim era minha referência de pai. Eu fazia merda na escola, eu sempre fiz muito. Ele ia lá, brigava, tal, chamava atenção, não sei o quê. E aí ele faleceu em 97, acidente de moto.
Engraçado que eu sou apaixonado, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado em moto. Minha mãe tem verdadeiro terror, assim, quando eu saio pra andar de moto. Porque eu perdi um irmão andando de moto, né? E aí, quando ele faleceu, minha mãe veio embora, ficou um tempo aqui. E aí, pra criar a gente, pra continuar dando a estrutura pra gente, ela teve que voltar pra Amsterdã de novo. E aí, eu fiquei sozinho com as minhas irmãs e com meu outro irmão, né? Com o Luciano, que era o segundo irmão mais velho. Ele já era maior de idade? Já era maior de idade, já era maior de idade, já era mais velho e tal. Então vocês ficaram em irmãos aqui e sua mãe foi e Minha mandava mãe foi uma pra grana lá, pra vocês. Aí, o que acontece? Teve um período que eu fui morar na casa da minha tia, irmã da minha mãe. E aí eu tive outra referência de pai, que foi meu tio Adão. Né? Eu morei na casa da minha tia Conceição, ali no Parque Amazonas, ali na Rua Marajó, no Parque Amazonas. Hoje tá tomado de prédio a rua dela. Eu passo lá, vou... tenho uma lembrança assim, afetiva muito bacana daquela rua, que hoje assim, só tem prédio lá. E aí fui morar na casa da minha tia, eu e minhas duas irmãs mais novas, né? A gente foi morar na casa da minha tia, e aí eu tive outra referência de pai, que foi meu tio Adão. O cara também super rígido. Ele era oficial de justiça do Tribunal de Justiça. Então, assim, ia na minha escola, quando eu fazia merda, brigava comigo, me ajudou na minha formação também. Você era parecido com o Heitor quando você era moleque? Aceleradão e cara, custoso pra caramba? Eu era. E aí meu tio faleceu de câncer, cara. Caraca, velho. Então assim, eu falo que eu perdi 3 pais, né? Thiago, você tem uma sequência de perdas muito pesadas, né, velho? Você conseguiu assimilar isso na infância? Tipo assim, ou você foi levando a vida, ou você foi sentindo os baques? Você era novo, né? Era novo, é assim... Você conseguia entender? Engraçado, engraçado que assim, eu sempre conseguia entender e dar sequência. Lógico que assim, isso assim, não deixa de te deixar triste, chateado e tal. Mas, por isso que eu te falei, eu tinha tudo para dar errado na vida. E nunca foi algo assim que impactou na minha sequência, na minha carreira, no meu trabalho, entendeu? Na minha história como homem, como pai. Eu acho que existem 2 formas de você ver uma situação negativa que acontece com você, né? Ou você aprende com aquilo e amadurece e dá sequência, porque não tem jeito, não adianta você ficar chorando. Ou você, tipo assim, se perde, né? E eu sempre fui pro lado da experiência, sempre fui pro lado de aprender, de crescer, entendeu? E a minha infância sempre foi assim, eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas, né? Eu vou contar um pouco da minha carreira profissional, com tudo que eu trabalhei e tal. Mas assim, desde novo, desde antes de perder meu irmão e tal, eu gostava de trabalhar e minha mãe sempre me incentivava. Então assim, minha mãe já me colocou para trabalhar num lava-jato que tinha do lado da minha casa lá, para fazer acabamento em carro. E aí, assim, eu era zoado lá, porque, tipo assim, minha mãe me dava tudo. Eu era, tipo assim, o playboyzinho. Mas ela sempre falava assim, você tem que trabalhar. E eu achava bacana trabalhar ali, ter meu dinheirinho, entendeu? Nossa. Então, eu já fiz carrinho de frete, tipo carrinho de rolemã, só que para fazer frete na feira, para ganhar meu dinheirinho. Eu vigiava carro na feira, entendeu? Nossa. Minha mãe sempre incentivou isso, entendeu? E eu acho que um pouco dessa noção que a gente adquire com a vida de comércio, de trabalhar tal, a gente carrega isso para a vida, a gente traz isso para a vida. Eu acho que isso na formação de um profissional hoje, principalmente de uma pessoa que trabalha com negócios, que trabalha com comércio, acho que essa formação é um pouco do que falta na criação hoje. Das pessoas, né? Assim, falta um pouco dessa noção comercial de trabalhar cedo e tal. Tipo assim, lógico que antigamente é outra história, né? Tipo assim, hoje em dia você colocar um moleque de 12 anos para trabalhar, você vai preso. É verdade. Mas isso auxiliou demais no meu crescimento, entendeu? Isso fazia muito mais bem do que mal, né, cara? Eu não entendi. Mais bem, porque você tinha seu dinheirinho, você ia ali, vigiava um carro, fazia um frete, trabalhava no lava-jato. Sem responsabilidade. Você tinha um senso de responsabilidade, você tinha um senso assim, de estar pertencendo ali à sociedade ali, de uma forma assim, produtiva, né? Falei, pô, eu sou alguém, eu tenho meu dinheirinho aqui, né? Eu faço minhas coisas.
E aí, assim, eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas, mais experientes, entendeu? Não sei se você sabe, eu já fui DJ. Ah, eu lembro. Você lembra, né? Eu até zoava. DJ Thiago. Mas eu não era esse DJ Thiago do som automotivo, não. Então, eu comecei com 14, 15 anos a trabalhar com um amigo meu, ele é, assim, um grande amigo meu até hoje, o Alisson. Ele fazia sonorização para evento. Massa. Aniversário, casamento. E novinho você começou aí? Festa de 15 anos, desde os 15 anos. Assim, eu trabalhei vigiando carro na feira, fazia frete, aí fui trabalhar no Lava Jato, aí depois eu comecei a mexer com som. E assim, não era simples mexer com som, não era só chegar lá à noite lá e tocar uma musiquinha, não. A gente tinha que ir à tarde, montar o som, carregar a caixa nas costas, montar o som, montar a iluminação e tal, aí voltava para casa, tomava banho, ia à noite, fazia a festa, aí acabava a festa de madrugada, desmontava tudo o som, punha na carretinha, voltava, entendeu? E eu lembro que assim, na época eu ganhava R$30 por evento. Entendeu? Quando ele pegava feliz uma festa, da vida. Feliz, cara. Quando ele pegava uma festinha um pouco melhor, eu pagava 50, 100, cara, aquilo ali era... Caralho, era uma loucura, né? R$100 fazia muita coisa. É verdade. E aí, assim, eu sempre tive amizade com ele, que sempre foi um cara muito responsável, não bebia, nem nada, tá? Um cara, assim, muito... Apesar de estar na noite, cara... Apesar de estar na noite, um cara muito certinho e tal, e eu adorava. Então, assim, aí depois disso, eu saí do evento social, fui tocar conseguir um esquema para tocar numa boate, comecei tocando de graça nessa boate. Aí depois fiz meu nome, então assim, viajei para tocar fora, fui DJ durante muitos anos, eu era um DJ bom. Eu lembro de você tocar, você era bom mesmo, cara. Hoje em dia você tem como hobby isso? Ou faz ou nada? Cara, não, nem não tem faço, mesa mais? Não tem mesa mais. Eu toquei no evento da MyBroke esses dias, Já empresa, tinha uma academia de vendas lá, e eu contratei um DJ amigo meu para tocar, né? A empresa contratou, ele tava lá tocando. Aí eu, cara, daí, deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu ainda sei. Fiz um setzão lá, massa. Não, a galera curtiu pra caramba. E aí, assim, eu sempre tive amizades mais velhas e, assim, sempre foram pessoas maduras. Então, assim, com 17, 18 anos, eu trabalhei num escritório de advocacia que era irmão do cara que mexia com som, o Alan. O cara que mexia com som era o Alisson, era amigo meu. Eu trabalhei com o Alan, irmão dele, no escritório de advocacia, eu era office boy. Então, já fui office boy também, eu fazia audiência de preposto. Não sei se você sabe o que é audiência. Meu sogro faz isso hoje em dia pra caixa, cara. Você Ele acredita? faz? Cara, não sei se você sabe, os caras te davam um papel e tinha audiência no Procon. Aí você tinha que sentar lá, na frente do conciliador, na frente da pessoa que, assim, o cara comprou uma televisão. O cara chegava lá, puta, minha televisão, não sei o quê. Bolado. Aí, na hora da audiência, a pessoa, assim... Você já ia com as propostas de acordo, os negócios? Era sempre não tinha acordo, né? Era sempre não tinha acordo. Eu fazia audiência no Procon, né? Era os JEC antes, né? Que é Juizado Especial Civil, né? Que é pequenas causas, né? Fazia audiência. Então, o cara chegava lá e fazia uma reclamação, por exemplo, contra uma empresa aí, X. Aí ele chegava lá e ele esperava encontrar um advogado da empresa, né? Aí eu chegava lá, o Tião. Bem Tião na época. Papelzinho assim. Não tem acordo, não. Esse cara devia ficar muito puto, hein, velho? Muito puto, cara, muito puto. O Vanderlei faz, cara, só que ele faz pra caixa e é como se ele fosse um advogado mesmo. Ele negocia, ele vai com as propostas e tal. Porque, como ele tem 40 anos de agência, ele sabe tudo das agências, velho, como que acontece. Então os caras entram com a ação assim, eu fiquei 45 minutos na fila, quero tantos R$1.000. É normal isso, né? Aí ele sabe do movimento. Aí a caixa tem esses prepostos pra gente. E aí eu trabalhei com esse cara, com o Alan, eu fazia audiência em Goiânia, Anápolis. E aí eu fazia a parte financeira dele também, porque eu ia fazer as audiências, aí eu tinha que fazer também os recibos. Naquela época era recibo de papel mesmo. Tal, tá, empresa X, audiência tal. Que tinha. Fazia os recibos ali no computadorzão antigão, fazia os recibos, ele pegava, mandava por correio para os escritórios que ele o forte dele na época era trabalhar com advocacia por correspondência. Pra você ter ideia, hoje em dia é tudo digital, né? Mas antigamente não. Então, assim, o cara do escritório lá de São Paulo, que representava uma empresa grande a nível nacional, ele tinha que fazer parcerias com outros escritórios menores na cidade para fazer essas audiências, para fazer diligência, para ir, tipo assim, no fórum, consultar um processo e aí tirar foto de um processo, alguma coisa assim.
Aí eu fazia esse serviço e fazia a parte financeira para ele também. E sempre foi um cara assim, muito correto, muito ético, muito reto, muito... Então assim, aquele ditado que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, ele é o mais certo do mundo, cara. Porque eu sempre convivi com pessoas que assim, tinham uma base bacana, que eram pessoas boas. E você foi meio que antecipando o tempo, não, porque você era mais novo. Não envolvia com coisa errada. E, exatamente, eu sempre fui antecipando, eu sempre fui tendo amizade com essas pessoas. E aí, assim, eu amadureci muito rápido. E aí, depois disso, eu fui trabalhar na Vivo. Entendeu? Eu lembro. Eu fui DJ, aí trabalhei. Eu lembro de você falar isso, trabalhou na Vivo e tal. Fui trabalhar na Vivo, mas antes de trabalhar na Vivo, eu fiz muita coisa, entendeu? Aí você perguntou assim, como é que era a sua infância? Era mais ou menos igual a do Heitor. Eu era muito custoso. Igual o Heitor, já fui expulso de escola. Mas é porque você era acelerado, inteligente inteligente. Eu aprendi a dirigir muito cedo. Minha mãe não dirigia. E ela vendia roupa. Minha mãe teve uma confecção grande, uma época, que ela vendia roupa em Brasília. E aí, assim, ela tinha uma motorista que ia com ela para Brasília para vender roupa. Então, ela produzia aqui, ia para Brasília vender. E aí, eu aprendi a dirigir muito cedo e, assim, eu sempre fui, assim, muito de aprender as coisas, assim, olhando, sabe? Eu sempre fui muito, um pouco autodidata, assim. E eu aprendi a dirigir sozinho, só olhando. Que louco. Aí minha mãe tinha um carro, no final de semana a gente voltava, ela voltava com o carro de Brasília para Goiânia. Era um Chevetinho na época. Chevetinho verde. Na época era como se fosse um Onix, assim, hoje, sabe? E aí eu dava ré, chegava, ficava pra frente, aí dava uma volta no quarteirão. Aí de repente eu, mãe, tô dirigindo, vem cá, senta aqui. Aí ela sentou comigo, deu uma volta no quarteirão. Falei, caramba, como é que você aprendeu e tal? Eu falei, cara, aprendi sozinho. Só ver. E como minha mãe não dirigia, e ela tinha uma motorista dela que dirigia pra ela, eventualmente ia pra casa, faltava, tinha folga, eu virei o motorista da minha mãe. Virei, velho. A gente morava no Urias. E minha tia mora no Parque Amazonas, onde minha mãe mora hoje, onde minha mãe tem apartamento hoje. E aí, assim, eu lembro que eu com 12 anos, 13 anos, minha mãe botava a turma dentro do carro e eu pegava o carro e ia pra casa da minha tia, dirigia e tal. Massa, velho. Entendeu? Deixa eu te perguntar um negócio, porque eu sei que da Viva ali depois você já tá até mais velho, né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, cara, para um outro pessoal que passou por aqui, cada um teve uma resposta e tudo mais. Que tanto que afetou você, cara, o fato de você não ter aquela família tradicional brasileira, o pai, a mãe, os irmãos, e foi crescendo assim, você teve figuras paternas distintas. Aí essas figuras. Perdeu essas figuras, você teve uma ausência da sua mãe, querendo ou não. Fudida a história de sua mãe, cara, fantástica. A ausência de física, corpo presente, dia física. a dia, né? Porque mas ela nunca foi ausente. E assim, não é culpa dela. Não, mas ela fez aquilo porque ela precisava fazer aquilo. Foi um meio que ela... Minha mãe, quando ela foi para Amsterdã, ela foi fazer faxina. É isso, então... Para criar os 5 filhos. E isso afetou, velho, de alguma forma, no que você é hoje e tal? Que seja positivamente, negativamente? O que você sentiu falta, alguma coisa do tipo? Eu acho que afetar é só de forma, na minha opinião, é só de forma negativa, né? De forma positiva, na minha opinião, é um benefício. Isso só me beneficiou. E eu não sei em que momento eu aprendi isso, Lucas, de verdade, mas eu nunca fui de chorar diante das circunstâncias, das situações. E eu acho que isso me beneficiou porque, cara, eu nunca abaixei a cabeça para nenhum tipo de situação. Eu não consigo aceitar não. Entendeu? Isso me fez um cara muito persuasivo e muito, como que eu posso te falar, objetivo em relação às coisas que eu quero, entendeu? Eu vou atrás, eu corro, eu insisto. Então isso foi um benefício para mim. Eu vejo como um benefício. Isso me fez crescer como pessoa. E em momento algum, essa ausência, lógico que assim, não é fácil, porque você vê que você está num meio familiar que é diferente do comum, né? É pai, mãe, filho, Natal na casa dos avós. Então, tipo assim, eu não tive esse convívio com vó, com vô, com vó, entendeu? Eu não tive esse convívio. Pra você ter ideia, eu não conheci meus avós.
entendeu? Quando meus pais se conheceram, se casaram, tal, tipo assim, meu avô e vó por parte de pai já tinham falecido e da minha mãe também. Então, assim, é lógico que é diferente, que você sente falta. Vou pra casa da sua avó. Seus pais vão te buscar na escola. Sempre quem me buscava na escola era um irmão, era um tio, ou eu ia sozinho. Cara, evento na escola no Dia dos Pais, tipo assim, era foda, porque... Meio deslocado, tá? Meio deslocado e tal, e é natural, né? E as pessoas me perguntam hoje, as pessoas que me veem com meu filho, vê a relação que tem com meu filho. Todo mundo admira a relação que eu tenho com meu filho e não e assim, eu tô falando isso não porque por uma percepção minha, mas eu ouço as pessoas falarem que não é normal um casal separar e o filho ficar com o pai. Não é não. Normal, sei lá, 10% dos casos. Normal o filho ficar com a mãe, entendeu? E eu tenho uma relação com meu filho que é fodida, cara. Fodida. Dá pra ver, vocês assim, dois são parecidos demais, cara. É parceria total, desde os 2 anos ele tá comigo e as pessoas falam assim, você é assim com seu filho pelo fato de você ter tido essa ausência? Acho que um pouco disso também, né? Eu não quero assim... eu nunca quis, na verdade, que meu filho tivesse a ausência que eu tive do pai, por exemplo. Talvez por isso eu sou tão presente na vida dele, entendeu? Mas é muito natural. É muito natural. Assim, a nossa relação é muito natural. Ele mora comigo desde os 2 anos. Então, assim, eu levo para a escola, busco. A gente almoça junto todos os dias, entendeu? Ajuda a fazer tarefa. Quando tem que levar no médico, eu levo, entendeu? Chorelha, brigo. Sou o cara chato, entendeu? Mas sou o cara que, assim, tudo que ele fez de primeiro na vida dele, ele fez comigo. Primeira viagem pra praia foi comigo. Primeira viagem de avião foi comigo. Botei ele para correr de kart, ele adorava. Então, assim, e vou escolher um carro para comprar, eu divido muito aquilo com ele. A gente escolhe carro junto. Entendeu? Eu troquei de carro agora. Ele falou, não, pai, não compra esse carro não, porque ele capota. Ele não tem estabilidade. E eu fiz uma curva esses dias, eu comprei uma caminhonete, assim, a Tomba Lux, né? Sério? E ruim mesmo? É ruim mesmo. E esses dias eu fiz uma curva, o carro cantou pneu e tal, assim, e falou, pai, tá vendo? Te avisei, não tem estabilidade. A gente troca ideia em relação a isso. Massa, cara. Então, assim, a gente sai pra andar de jet ski junto, entendeu? Então, assim, eu vou andar de moto, ele gosta de ir comigo. A gente tinha muito parceiro. Muito massa. E assim, essa presença que eu tenho na vida dele não é só pela ausência do meu pai. É um pouco por conta disso também, né? Porque eu senti falta disso. E primeiro que faz bem pra você pra caralho, né? Tá com o moleque, né? Faz bem demais. E assim, eu cresci muito depois que eu tive meu filho. Cresci muito, assim, em relação a responsabilidade mesmo. Responsabilidade financeira, trabalho mesmo. Eu sempre fui assim, meio assim, tipo, não tinha muita responsabilidade com trabalho. Eu não tinha muito essa noção assim de... Ele tá com que idade? Cara, eu tenho que trabalhar para eu construir um patrimônio para deixar pro meu filho. Não tinha muito isso. Eu era aquilo ali. Eu vivia, sempre trabalhava, sempre ganhava, mas torrava aquele dinheiro ali, ganhava mais, e festa e tal. E moto. E aí depois que eu tive meu filho, eu cresci muito. Profissionalmente, financeiramente, entendeu? Ele tá com quantos anos? Tá com 9 anos. Foi assim que a gente começou a trabalhar junto, então você teve ele, é isso mesmo. Foi logo depois ali. E eu lembro que ele sempre teve muito presente comigo, assim. Tinha dia que eu ia pra imobiliária e levava ele, você lembra? Sempre ele. Eu achava... Pequenininho, eu ia pra levava ele pra imobiliária comigo. Não só fisicamente, que ele é sua cara, né, velho? Cuspido, escarrado, mas o jeito dele é muito parecido com o seu mesmo, cara. De zoeira e tal, engraçado. Eu acho massa ele demais. Eu falo que Deus é bom demais, que ele parece comigo, mas ele é bonito, entendeu? Vocês parecem pra caramba, isso é muito massa. E ele assim, cara, criação, você tem sua filha agora, inclusive parabéns, muito linda essa menininha. Ela é. E é espelho, cara, é exemplo. Faz tudo, né, velho? Imita exemplo, tudo, cara, assim, é fudido, Lucas, é fudido. Imita tudo. E aí, assim, vai chegando uma etapa que eles começam a te lembrar disso. Sim. Esses dias o Heitor falou alguma coisa lá, falou, você tá falando palavrão, tal, não sei o quê. Nossa, você fala? Ué, você fala também?
Esse dia eu meti um foda-se lá. Eu meto foda-se toda hora. Caralho, foda-se, puta que pariu. Normal, né? Sai, às vezes assim, até às vezes com o cliente, quando você tem uma certa intimidade, às vezes sai, não, caralho, porra. E esses dias eu não sei o que ele tava jogando lá, ele meteu a mão na mesa, caralho, porra, Deus tá doido. Ele falou, ai pai, desculpa, mas você fala toda hora. Eles começam a jogar na sua cara, né? É verdade. E criação é muito exemplo. Assim, é espelho total e assim, é uma coisa que é intuitiva, que você não vê. E todo mundo te fala isso. Cara, seu filho, assim, você é o maior exemplo do seu filho. E a gente, apesar de saber disso, a gente não vê isso acontecendo, porque é uma coisa que acontece no dia a dia, natural, entendeu? E o Heitor, assim, ele é muito negociador, cara. É? Ele é muito negociador. Puxou você, hein, Ele é velho. muito negociador. A gente foi pra... Quer mais café, mano? Não, tá bom. Quer algo com gás? Daqui a pouco eu pego outro café. A gente foi pra Porto de Galinhas, Lucas. Aí tem uma praia lá que chama Praia do Muro Alto. Já fui lá. Bem tranquilo, a água ali, ele é bom pra criança. Né? E a gente chegou na praia cedo, 9 horas, 8h30, 9 horas, a gente chegou cedo nesse dia. E aí tinha uns caras lá alugando stand-up e aquelas... Esse negócio de remo lá, que você faz sentado, caiaque. Stand-up, caiaque. Aí era assim, o cara cobrava R$100 por hora pelo stand-up e R$100 pelo caiaque, ou seja, era R$200 os dois. E aí ele chegou em mim e falou assim, não, muito caro, não vou pegar não, vai lá e tenta um desconto com ele lá. Eu falei, deixa ele pra ele. Aí ele voltou e falou assim, pai, eu consegui pegar o caiaque e o stand-up. Eu negociei um preço com ele lá. Beleza. Lucas, era R$100 cada um a hora. Ele conseguiu pegar o caiaque e o stand-up, ele e o primo dele andar, por 1 hora, por R$50 os dois. Que é isso, velho? Aí o cara chegou pra passar o cartão, falou assim, cara, aquele moleque lá é seu filho? Eu falei assim, cara, puta que pariu. Aquele moleque é do caralho. Eu falei, quem foi? Aí ele falou, cara, ele deu a volta fodida ali em mim. Eu falei assim, o que ele falou pra você? Eu dei o preço pra ele, eu falei que era R$100 cada um por 1 hora. Ele fechou os dois a R$50 1 hora. Entendeu? Então, tipo assim, muito menos da metade do preço. Ele pegou os dois. Eu falei assim, o que ele te falou? Ele falou assim, cara, você tá vendo que a praia tá vazia? Não, você tá zoando, Ele falou desse jeito. Não, a praia tá vazia, não tem ninguém. Daqui 1 hora não vai chegar ninguém na praia. Então é melhor você alugar os dois por 50 e ganhar os 50. Você tá zoando, do que você perder e não ganhar nada. Que figura, velho. O cara passou a mão na cabeça assim. Vai lá, filho da puta, pega esse negócio aí. Você acredita que ele falou de jeito, cara? Virar corretor, hein? Falou de jeito, cara. Caralho, então, assim, Thiago. é porque ouve, né? Você tá em casa, você tá falando com um cliente, você negocia, você tá na imobiliária. E assim, ele é muito negociador. Que massa, agora velho. tá na época das figurinhas da Copa, né? Você vê trocar figurinha com os caras mais velhos, assim. Eu não gosto, né? Esse negócio de figurinha e tal. Mas ele chega no shopping, os caras ficam assim, cara... Esses dias ele foi com uma figurinha, voltou com 2 e com o Neymar ainda. Eu falei, porra, eu troquei com o cara lá. Então, assim, o normal é um moleque mais novo. É, assim, ter que ficar esperto com os caras mais velhos, né? Os caras mais velhos tem que ficar esperto com ele. Mas vindo na escola, hein? Já começou quando? Que ele é avião. E tal. As menininhas já começou. Ah, ele tá dizendo que tá namorando. Namorando? Dizendo que tá namorando. 9 anos. Aí chegou pra minha namorada e falou assim, tem que ficar solteiro mesmo, a vida de solteiro é melhor, esse negócio de namorar não tá com nada não. Você fica, cara, não deixa aí, velho. Que figura. E assim, ele sempre foi muito líder, e eu sempre tive isso também. Massa. E é intuitivo, Lucas. Tudo que acontece comigo, se você me perguntar como é que eu faço, como é que você faz para negociar, como é que você faz para conduzir as pessoas, como é que você faz para ser um líder, eu não sei falar, é intuitivo. Intuitivo. E ele não é líder. Que treinou, não né? Eu não treinei, nunca fiz curso de gestão. Você conhece. Nunca fiz curso de gestão, nunca fiz curso de negociação, é tudo muito intuitivo. E aí eu faço. Eu sou muito líder também. Assim, eu consigo liderar bem as pessoas que trabalham comigo, eu consigo dar bons exemplos para as pessoas que trabalham comigo. E ele é desse jeito lá na escola. Então, tipo massa, assim, na escola, lá no prédio, ele toca o terror, assim. Negócio que nasceu com ele. No bom sentido. Nasceu com ele e vem do DNA, né? E o dia a dia, né? Ele vê... Te vê fazendo. Me vê fazendo e espelha muito isso, entendeu?
Não, massa demais, cara. Muito legal. Aí voltando, velho, você foi lá pra Vivo, foi vender chip? O que você foi fazer? Fui vender chip. Não vendi chip. Eu trabalhei em loja própria da Vivo. Eu era... O nome do cargo lá era consultor de negócios. É um nomezinho diferente, bonito, mas nada mais era do que um vendedor de plano. Hoje em dia mudou muito, né, a telefonia. Antigamente você tinha que ir lá comprar um plano, tipo assim, plano controle, pré-pago. Aí eu, tipo assim, eu ia oferecendo os planos, né? Então, assim, eu era um consultor de negócio itinerante. O que é um consultor de negócio itinerante? Eu não tinha loja fixa. Eu era o famoso tapa-buraco. E era loja própria da Vivo, porque a Vivo tinha as lojas próprias e tinha as lojas franqueadas. E aí ela tem algumas lojas próprias em Goiânia. Nem sei se hoje tem mais. Inclusive ali na 136 tinha um, aí tinha um em Campinas, fechou na T63, ali, né? Ali acho que fechou. Inclusive parece que esse imóvel da Vivo foi vendido, né? Foi vendido para uma incorporadora. Baita da área, hein? Vai virar um baita de um condomínio. Acho que é a City. Você tá comprando tudo, velho. Não, comprou ali atrás na 136 ali um monte de área, Biscoito Pereira. Sabe qual área que eu fiquei sabendo que foi vendida? Só mudando um pouco a área da Oi lá na BR-153. Pois é, eu também. Eu achei que era ele que tinha comprado. Um cliente meu que estava comprando uma casa comigo, ele recuou de uma proposta, ele estava comprando uma casa mais barata e naturalmente viu uma casa melhor, mais cara, ele recuou de uma proposta por conta de política e tal, mas por conta dessa situação dessa compra, porque ele faz parte de um grupo de investidor que comprou essa área da Oi lá. É uma galera de Brasília? Também, tem gente daqui e tem uma galera de Brasília também. Um cara de Brasília e tudo. Eles compraram lá. Mega de uma área também. Mega de uma área. E aí, cara, eu trabalhava em loja própria da Vivo, era consultor de negócios. Vendia plano. E aí, cara, eu era itinerante, eu não tinha uma loja fixa, e depois eu fui efetivado na loja lá de Campinas. Mesmo itinerante, mesmo sendo um consultor de negócio que ia para várias agências, eu sempre batia meta. Esses dias eu estava entrevistando para trabalhar comigo, para contratar para trabalhar comigo, uma pessoa que foi minha gerente na Vivo. E aí a gente num bate-papo, conversando, ela falou assim, cara, você era motivo de briga entre os gerentes das lojas, porque todo mundo queria te levar para as agências. Porque mesmo sem ter agência fixa, você sempre batia meta, você sempre vendia muito. Nossa. E aí as vendas eram auditadas, né? Porque tinha consultor de negócio que tinha que bater meta, saía socando plano na linha do cliente, saía digitando número lá e metia plano na linha do cliente. Aquela famosa cobrança que vem sem eu ter pedido nada. Sem ter pedido nada, aquilo lá, a galera socando plano na sua da linha. puta. Tinha na época... Minhas contas diretas é 300 e pouco, vem 500. Na época tinha a gente chamava de SVA, que era Serviço de Valor Agregado. Então, tipo assim, secretária eletrônica, você pagava, um pacote de torpedo, você pagava, e aí a gente ia colocando. E todas as minhas vendas, elas eram auditadas. A gente falava que era venda pós, né? Venda alta pós. Então, tipo assim, o cliente queria chegava para comprar um telefone, um chip pré-pago, você vendia um plano para ele. Ele era uma venda, contava como uma venda. Massa. Ele chegava com um plano de 100 minutos e ele comprava um de 200, 300, aí você fazia um upgrade. Naquela época na Vivo, a Vivo dava muito telefone, né? Vinculado a plano. Então o cara chegava lá para trocar de celular, a gente vendia um plano para ele, ele conseguia tinha ali tipo era como se fosse um programa de pontos de companhia aérea. Quanto mais ele ia pagando, ele ia acumulando pontos e usava aquilo ali para trocar de aparelho e tal. E aí teve uma época, cara, que foi um caos. Logo depois dessa época foi quando eu saí da Vivo. Foi um caos. Eu fui efetivado na agência de Campinas. E aí pra você ver que assim, tem tanto tempo isso que foi na época da troca overlay. Quem é da área de telefonia vai lembrar isso. O que era troca overlay? Era como se fosse a rede de TV, que acabou com a TV analógica e passou tudo para a TV digital. Você ainda tinha muito telefone analógico que não tinha chip. E aí teve que trocar 100% dessas linhas que não tinha chip. E geralmente esses telefones que não tinha chip, o pessoal usava na fazenda, porque ele era melhor de sinal. Então, tipo assim, o cara tinha uma fazenda lá na puta que pariu, só funcionava aquele telefone lá que não tinha chip. Geralmente aqueles telefones eram antigos e tal, o pessoal colocava uma linha nele e tal. E aí teve que trocar pelo GSM, era uma troca de tecnologia. Da CDMA
Muito louco isso. Que era CDMA, que era uma tecnologia sem chip, para de chip. E aí eu trabalhei nessa troca na agência de Campinas, que era a agência mais popular zona da Vivo, entendeu? Nossa. Na 24 de outubro. Cara, e nego vinha da fazenda, grilado, que tinha que trocar esse telefone, e comprava um telefone de chip, colocava lá, o telefone não funcionava, aí o cara ficava isolado, aí ele tinha que comprar uma antena, instalar, e assim, cara, tinha época que tinha que ter segurança na porta da loja, porque a loja lotava de nego reclamando e brigando e tal. Aí eu passei por essa etapa lá na Vivo ainda. Aí depois disso eu virei gerente de loja. Eu era consultor de negócio itinerante, que era um cargo inferior, eu era o quebra-galho. Depois eu fiquei fixo, trabalhei na loja do Buriti Shopping, na loja da T63, na loja da 136. Aí depois eu virei um gestor de negócios. Eu comecei a gerenciar as lojas, né? Fui gerente de loja própria das lojas mesmo. Eu tomava conta do processo de venda das lojas. Aí foi quando eu resolvi sair, pedir conta. 2010, 2011, foi assim que a MyBroker abriu. Foi acho quando eu comecei na MyBroker, você tinha acabado de entrar na MyBroker. Foi na época lá da CG, daquela história que você conta lá do... Sexo, drogas, rock and roll, boletos atrasados. Boletos atrasados e... A época dos meetings malucos. Nossa, que época louca, velho. Esses dias eu tava trocando ideia com o Azael, ele tava me falando do acidente lá, da batida do... Eu tava ouvindo lá o Brokercast dos meninos, né? O Ricardo até veio aqui, né? E teve uma galera que entrou depois da gente, né? Tipo o Hugo, né? Que hoje é sócio lá e tal. Assim, a gente veio do primórdio, né? Assim, aí, a galera raiz do mercado imobiliário começou lá nessa... parênteses, né? Não, porque que era loucura, a gente quebrou, não sei o que. Eu falei, não, mano, você não tá entendendo. Sabe de nada. Você não sabe o que nós fizemos aqui, não, cara. É loucura, era muito louco. Então, aí assim... Nós entramos praticamente junto no mercado. Praticamente junto. Foi. O que eu fiz? Eu saí da Vivo, pedi conta, não recebi acerto Como é que você achou a MyBroker? Eu saí da Vivo, não recebi acerto nenhum. Nessa época, a mãe do Heitor falou assim, não, cadastra seu currículo no site. Aí eu cadastrei meu currículo no Cato. Sei. Aí você não sabe quem que me contratou, que me ligou, pegou meu currículo e me chamou para fazer uma entrevista comigo. O ex-parceiro seu de dupla, sertanejo. O Albuquerque? O Bubu. Você tá zoando? Foi desse jeito? Ele já tinha virado gerente? Ele já tinha virado gerente. Ele me chamou para me entrevistar através do currículo no Cato. Hoje era meu sócio da MyBroker. Cara, o Bubu é magnético, né, velho? Quando você senta com ele, né, dá vontade de você abraçar ele. Ele é magnético. E passar o resto da vida com ele. Cara, e o Bubuzinho, aquele jeitão dele, assim, o jeito que ele fala assim, cara, você vai ganhar muito dinheiro. Aquela conversa boa. Demais. Naquela época dele, cabelinho enroladinho, assim, né? Cabelinho de miojo. Ganhar muito dinheiro e tal, não sei o quê. E nessa época, cara, pouco antes de você entrar, ele atendia cliente. Irmão, era incrível ver ele atendendo cliente. Era um negócio assim... Ele faz uma coisa que eu acho muito bacana, eu acho muito massa. Ele consegue fazer o cliente se imaginar naquela situação. E ele traz o cliente ali para aquele mundo ali. Uma conversa gostosa. Conversa gostosa. Não, até hoje, cara, até hoje, ele não mudou. Ele era um dos caras, velho. Eu considero assim, né? Sabe, com o cliente. Matheus, pega uma água pra mim, por favor. Você quer com gás? Assim? Pode ser. Eu considero ele um dos caras mais... Como é que eu posso falar? O Ciro falou que o Lula é encantador de serpente, né? O Bubu é encantador de cliente. É encantador de cliente. Cara, era incrível. E aí ele virou coordenador. Conversava assim, não é uma conversa mole no mau sentido. Não, né? não. Mas é uma conversa leve. E ele te faz imaginar você naquela situação. E ele falava assim pra mim, cara, você vai ganhar dinheiro demais. É isso. E você vai vender porque você tem um perfil bacana e tal. E eu falo assim, cara, esse filho da puta vai me fuder esse cara. Cara, você entrou na equipe dele, então. Entrei na equipe dele. Foi quando ele virou gerente, pelo Cato. Entendi, velho. Aí ele voltou a ser corretor porque a equipe dele não deu certo. Foi. Aí foi quando eu entrei na equipe do Carrijo. Ele não estava pronto para ser gestor, né, cara? Era uma criança, né? Não só pela idade, né? Foi quando eu entrei na equipe do Carrijo. Cara, e aquela turma lá era muito massa. Muito Tinha foda. Um plantão ali na rua 147, ali de frente onde que é a URBS hoje, né? O Jairzinho era o rei do plantão, pegava todos os plantões lá, ninguém queria pegar um plantão. E o Jair tá lá até hoje, tá né? Tá na MyBroker até hoje. O Jair é patrimônio da MyBroker. Ele tem que fazer um busto. Né? Morou na MyBroker. Eu lembro. Ele fez tudo na MyBroker. E aí ninguém queria pegar o plantão da MyBroker. Até que caiu um cliente lá, o Ronaldo atendeu com ele, ele fez uma venda do caralho. Foi? Não lembro disso não.
Aí, a partir daí, todo mundo quis pegar o plantão lá na MyBroker. Nossa, cara, queria morrer de ódio, porque eu enchia a cara sábado, tinha plantão domingo de manhã lá naquelas mesas lá. Deixa eu te falar, lembro da Lara novinha, lembro você entendeu? Eu lembro da história sua, do relacionamento da Lara, como é que começou. Fala pra galera Jorge, entender um Mariana, pouco o tanto... Vai, Patrick, tá derrubando o estúdio. Tá aqui, sabe? Você tá com o cabelo meio torto. Deixa eu arrumar o meu aqui. Fala pra galera, cara, porque você é o convidado, né, obviamente. Só alguns nomes daquela época pra galera entender o nível da equipe que saiu da MyBroker de 2012, cara. Só alguns deles. Porque hoje em dia tem cara que entra no mercado imobiliário e desaparece, né? Fica 1 ano, 2 anos, desaparece. Fica 1 ano, 2 anos, E aí, assim... Equipe raiz, né, cara? A gente tirava leite de pedra. Era uma equipe, assim, que ninguém dava nada e vendia VGV de imobiliária. Era. Ó, Mariana, é daquela época. Mariana hoje é sócio da MyBroker. O Vitor Bueno. Você. O Jorge. Quem mais? O Ricardo Martins entrou na MyBroker, mas foi depois. O Ricardo, o Bubu, o Vitor... o Rafael Carrijo. O Rafael Carrijo, ele começou a trabalhar com imóveis na MyBroker. 2 meses antes da gente, velho. 2 meses antes da gente, o Rafael Carrijo. Um cara assim, um puta profissional, admiro demais o Carrijo. Mas assim, agora assim, a cabeça de... Isa Tinelli nessa época. Isa Tinelli, quando eu entrei, a Isa tava saindo. O Jorge. A gente tira 10 caras muito bom, fácil. Muito mais de 10. Naquela época o Bruno Baioc era sócio, né? Uma empresa que não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Não tinha telefone casa, direito. Tinha. Uma casa velha. A gente chamava de tapera na época. A gente falava de tapera. Teve um dia que o Jairzinho lá na sala de reunião, uma suíte que tinha lá em cima, tinha uma banheira. Todo dia a gente chegava, outro dia a banheira tava molhada. O Jairzinho tava usando a banheira. Você lembra disso? Eu lembro, Você lembra? Eu lembro. Ele tomava banho na banheira, o Jairzinho. E aí, cara, e era massa, a gente era feliz pra caralho. O tanto que a gente vendia, né? Pra caralho. Vendia, gastava, não tinha juízo, tocava o terror e chegava na segunda-feira na imobiliária, numa ressaca danada. Nossa, Deus. O Azael era corretor na época, a Lara era corretora, a Eunice foi corretor, sua sogra era corretora lá. Sua irmã, a Valéria, trabalhou lá. Passou por lá. Boa, esses dias eu achei uma foto, eu acho que eu até te mandei, eu postei. Deu cabelo? Marquei. Eu lembro. Você gostava de usar um paletó branco. Parecendo um Agostinho Carrara. Jairzinho tava nessa foto, Douglas Cunha tava nessa foto, você, sua irmã, o Vitor. Jefferson, cara, dessa época. Jefferson entrou depois. Mas veio dessa primeira leva aí. Jefferson entrou depois. Jefferson entrou, trabalhou muito tempo lá e a turma saiu, né? A gente foi pra URBS e o Jefferson ficou na URBS. Depois o Jefferson saiu da URBS, agora a última. Tem imobiliária dele. Saiu. Antes dele montar a imobiliária dele, ele trabalhou 3 anos comigo. Verdade. Trabalhou 3 anos comigo. O Jefferson foi um baita profissional. Sempre foi um baita profissional. Era, assim, a turma era muito forte, cara. Era um excelente captador. Não, era a turma muito forte. Tanto é que assim, eu falo que é a raiz do mercado essa galera. Maria Rosa. Maria Rosa, verdade. Maria Rosa aprendeu a trabalhar na MyBroker nessa época. Uma galera muito boa, velho. Uma galera muito boa. E teve mais gente, assim, porque a gente não tá lembrando agora. A gente não lembra. Como tinham pérolas também que passaram por lá. Muitas pérolas. E aí, assim, cara, quem que eu tava falando? Você entrou nessa época e tal. Entrei nessa época e aí, assim... Pelo Cato. E eu ia falar de uma pessoa que trabalhou lá, acho que me fugiu da memória aqui. E aí, assim, sempre foram pessoas muito boas. Tá falando do Jefferson. O Jefferson saiu da URBS, trabalhou comigo um tempo no mercado, sempre foi um excelente captador. Mas o negócio dele era assim, vender apartamento. Ele era muito bom para captar apartamento. E ele, quando começou a trabalhar comigo, ele trabalhou um tempo no mercado, assim que ele saiu da URBS. Eu procurei ele para trabalhar comigo, ele não quis, ele ficou um tempo no mercado. Aí passou um tempo, eu chamei, ele veio trabalhar comigo. Assim, você vê o Jefferson fazer trabalho de condomínio fechador, você pira. Trabalha certinho. Certinho, faz um trabalho excelente. Inclusive o Jefferson é um dos caras que eu admiro. Nossa. Muito comercial. Mas ele não sabia trabalhar caixa de condomínio. Ele tinha medo de trabalhar caixa de condomínio. E ele aprendeu comigo a trabalhar caixa de condomínio, entendeu?
Eu quebrei esse paradigma dele e ele foi desenvolver esse trabalho e hoje em dia é um baita profissional. E aí, assim, dessa turma dessa época que a gente está falando, cara, o cara que eu mais admiro, assim, e que eu falo que, assim, nunca conheci uma cabeça tão foda igual era, é o Ronaldo, bicho. É o Ronaldo, cara. Pode ter o defeito que for, cara. Que eu não, assim, todo mundo tem, mas é um cara que pra mim ele é fenomenal, cara. Porque ele sempre teve uma facilidade muito boa de angariar essas pessoas. Ele sempre teve uma didática muito boa para treinar pessoas. Então, assim, essa turma toda que veio do mercado, lógico que assim, todo mundo, cada um tem seu mérito. Mas a gente aprendeu demais com o Ronaldo naquela época. Com o Ronaldo, com o Bruno. O próprio Carrijo aprendeu com o Ronaldo. Cada um de uma maneira, né? Por exemplo, o Carrijo ele nunca foi um grande treinador de pessoas. Mas pelo exemplo, irmão, você viu o que ele fazia. Ele foi muito angariador de pessoas. E na época eu entrei para trabalhar com o Vitor, com o Bubu. A gente chama de Bubu, o Vitor Albuquerque, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Vitor, e aí a equipe do Vitor não deu certo, eu fui para a equipe do Carrijo. Para mim, eu fiquei feliz demais quando eu fui para a equipe do Carrijo. E naquela época existia uma lacuna no mercado de pessoas que trabalhavam com condomínio fechado. Verdade. Existia uma lacuna de pessoas que trabalhavam com condomínio fechado. Você não tinha pessoas assim que focavam em condomínio fechado, que só trabalhavam com condomínio fechado. E o Carrijo foi um dos caras assim que me falou assim, foca em condomínio, trabalha só condomínio. Ele é muito bom estrategicamente falando, né, cara? Eu acho absurdo, cara, como o Carrijo é bom. E assim, isso aí eu falo para todo mundo e eu falo aqui para ele, se ele ver, ele vai saber disso que eu tô falando. Eu agradeço demais o Carrijo, demais, aprendi demais com o Carrijo. Ele é absurdo, assim como eu aprendi com várias pessoas, assim, fodida que eu trabalhei no mercado imobiliário. Primeiro aprendi muito com o Bubu, aprendi muito com o Ronaldo, aprendi muito com o Carrijo. Aí depois veio o Leandro, aprendi demais com o Leandro, também, né, cara. Leandro, sim. Leandro demais, cara. Leandro, até hoje eu aprendo com o Leandro, entendeu? Mas um dos casos que eu mais aprendi a negociar foi com o Leandro. Não, ele é bom pra caralho. Tem uma época que eu era muito colado com o Leandro. Igual pai e filho. Era muito colado. Na época o Leandro era diretor da Private e tinha o Carrijo, o Salazar e você como gerente. E eu era corretor, assim, tinha época que eu tava até mais próximo, falava mais com o Leandro do que os próprios gerentes dele. A gente era muito colado, aprendi muito com ele. Outro cara que eu aprendi muito também foi o Salazar. Aprendi muito com o Rodolfo também, com o Salazar. E aí, cara, o Carrijo nessa época falou assim, cara, foca em condomínio. Foca em condomínio. E assim, eu peguei um cliente fazendo um plantão pirata pro lançamento do portal do Sol Green, cara. De frente ali onde que hoje é o stand da FGR. Sim. Para baixo um pouquinho do Oscar Niemeyer, uma tendinha lá, um plantão pirata. E aí tinha um cara que queria comprar uma casa no condomínio. Green, cara. Portal Green, lançamento do Portal Green. Eu lembro dos eventos que a RIS fazia para My Broker lá. Você lembra um dia que a gente foi lá jogar golfe? Tinha a Maria Paula. G5. G5. O que foi feito da Maria Paula? Cara, não sei. Eu acho, pelo que eu vi até... Parece que ela ficou doente aí uma época, cara, sabia? Pelo que eu vi, mas assim, totalmente sumida do mercado, né? E naquela época era... Vixe, Maria Paula era fodida, Ela né? vendia demais. Ela era uma das sem noção que vendia muito. Tem vários assim. E aí... Eu lembrei do Marcinho. O Vavá, cara! O Vavá. Vavá, imobiliária, cara. Reginaldo Vantuil. O Midas do mercado imobiliário. Você já viu essa ou não? Não. Ele se intitula O Midas do mercado imobiliário. E aí eu atendi um cliente nesse pirata que ele queria comprar uma casa no Valência. Assim, eu falo que essa turma veio da raiz mesmo, né, cara? O corretor hoje em dia ele é muito Nutella, cara. Ele é muito mimizinho, cara. É muito, eu vejo assim, da raiva. Naquela época a gente fazia captação no jornal, né, cara? Era. No popularzinho ali. Era. O corretor que destacava era o que chegava mais cedo imobiliário e pegava o popular ali e começava a ligar para o cliente, fazer captação. E eu tinha um cliente que queria comprar casa em condomínio
Na época, casa no Valência era 500 mil, Lucas. Nossa, era muito, cara. A gente marcava ali no jornal, né? Aí se você chegava atrasado, já tava tudo marcado. Alguém já tinha pegado. Aí, assim, você sabia como é que era pra você captar quando era pessoa física e quando era pessoa jurídica, né? Quando era particular. Quando era de imobiliário, tinha CJ. Na frente que era crédito jurídico. E quando era particular, não tinha nada. Era só o telefone. Você podia ligar, que era uma captação. Nossa, velho. Entendeu? Nem lembrava disso, Não cara. lembrava? Cara... Fiz isso mais. Que isso, cara. Que isso, difícil. Imagina os corretores novos tendo que fazer isso hoje em dia. Não, dá conta de abrir uma folha no jornal. Aí, cara, 500 mil no Valência. 500 mil no Valência. E aí eu fazia assim, eu marcava atendimento com os corretores, que tinha as captações lá na época. Os caras não iam, eu fazia o cliente ir ficar lá na porta esperando, o corretor não ia. Quando o corretor ia mostrar, não era aquilo que o cliente tinha pedido. Não. Cara, era precário. Era precário. Resumindo, Era só aqueles velhos na época dos condomínios lá, que estão até hoje, alguns. Resumindo, não consegui vender para esse cara, mas eu identifiquei que tinha uma lacuna ali. E eu era muito bom para fazer captação, para conversar, eu sempre fui um cara assim, muito desenrolado. E o Carris foca nisso. E aí eu pegava um golzinho branco que eu tinha na época, ia para dentro do condomínio e rodava. E aí o que eu fazia? Eu sempre fui muito sagaz para fazer captação. Eu ia em captação de terreno. Aí no jornalzinho, vendo o lote de Jardins Valência. Nossa, e tinha um monte, hein, velho? Tinha um monte. Na época eu vendia lote de Valência 100 mil, Nossa, 150 mil. Cara, tomar banho na sombra. Entendeu? E o cara fazia liberação para mim, e aí eu ia lá com a liberação dele e ficava rodando lá dentro do condomínio captando mais coisas. Deixa eu atrapalhar. Quanto que tá um lote hoje? Quando tem no Valência de 300 e poucos metros? Tá mais de 1 milhão. Cara, não, 900 mil mais ou menos, 3 mil reais o metro quadrado. Caralho. 360 vezes 3 mil, que é o ticket médio lá, 1 milhão. Nossa, 1 milhão e 80, cara. 1 milhão e 100. E aí, cara, eu saía, entrava dentro do condomínio com a folha de papel Chamex e ia anotando quadrilote daquelas casas que eu via que não tinha cortina, que não tinha lixeira na porta, casa em construção, eu anotava quadrilote daquilo ali tudo e ia no cartório depois. Então, tipo assim, eu fazia uma venda, ganhava uma comissãozinha. Grande parte dessa venda que eu fazia, dessa comissão, eu gastava indo no cartório fazer busca. Você fazia busca. Lembro disso. Você dá a quadrilote ali, e o cara te dá o nome, o CPF da pessoa, tal, ali você ia conseguir o contato da pessoa e fazia a captação. Eu fazia a captação andando no condomínio, batendo na porta, sua casa está à venda, não sei o quê. Pensa que você tinha que ir, pagar no cartório e ir no cartório. Hoje em dia você nem precisa ir mais no cartório e nem precisa mais fazer busca, né? Porque hoje em dia você tem acesso. Exatamente. E fazia isso, andava e tal. Fui me tornando especialista em condomínio fechado, fui me tornando referência. Eu fiz aquilo que o Carris falou. Eu ouvi o Carris e fiz aquilo. Foi. Eu me tornei especialista em condomínio. E aí tinha, a determinada época, cara, incorporadores, o João Gabriel da City já me ligou várias vezes. Os meninos da Queiroz me ligavam, entendeu? O Marcelo da IBM já me ligou para me pedir orientação em relação à permuta de terreno que entrava, casa de condomínio. Tiago, quanto que vale uma casa? Sim, assado. Então, assim, durante muito tempo eu fui referência no mercado de condomínio fechado. Ainda eu falava é, assim, né, casa em condomínio. Não, pergunta pro Thiago sabe. O negócio é que na época, hoje em dia tem mais, né? Era basicamente você e mais 2, né? E olha lá, porque os outros que tinham também não era respeitado, né? Fazia tudo errado, trabalhava errado e tal. E eu comecei a fazer o negócio certinho, ia captar, fazia as fotos, colocava no sistema, levava. O cliente ia ver uma casa comigo, eu mostrava várias casas e já fui aprendendo a negociar e tive bons professores que me ensinaram a sentar com o cliente, pegar uma proposta, negociar, fazer uma negociação e tal, não sei o quê. Então foi acontecendo muito assim, de forma natural e durante muito tempo eu fui especialista em condomínio fechado. Foi quando eu saí da URBS, né? E a gente trabalhava na MyBroker, saiu, foi para a URBS, né? Eu lembro que a gente, quando nessa transição de sair da MyBroker e ir para a URBS, a gente não tinha onde ficar ainda. Verdade. A primeira loja que a gente ficou foi lá na Setor Sul, lá onde ficava o seu Luiz Roberto.
Não, na agência do a gente aluguel. foi no Café Coreto. Café Coreto, aí do setor Marista de frente ali os bloquinhos do Marista. Porque não tinha não tinha fechado ainda Não com tinha, eles. e eu ficava puto com o Carrijo, porque ele queria ficar lá no Café Coreto, a gente ia lanchar, um pão na chapa lá, custava 20 conto, um cafezinho. Eu falei, Carrijo, não tem condição esse negócio aqui não. E a gente ficava lá só por causa da internet. Nossa, velho. Aí depois a gente foi lá pro setor sul, lá, né, pra agência do aluguel lá. E ali nós vendemos pra cacete, hein? Todo sábado de manhã, o seu Luiz Roberto parava lá e cada sábado de manhã era uma aula, né? Gênio, né, cara? Ele chegava História aí, demais. contava a história dos apartamentos da Encol, que ele cara vendeu um prédio sozinho. Vendeu um prédio sozinho, então era uma aula. Sabe demais, tá doido. E hoje em dia, cara, eu tento passar um pouco dessa essência pra turma. Claro que é muito difícil, né? E hoje em dia os caras ficam assim, estrutura, a mesa, não sei o que, telefone, não tinha porra nenhuma, né? Porque antes nós ficamos lá em cima, naquele. Você lembra? Era um disso? depósito. Nós ficávamos num depósito. Era um depósito de planfeta, era como se fosse um mezanino, a gente ficava lá naquele canto lá. E ficamos foi muito tempo naquele lugar. E vendia pra caralho. E muito. Aí depois a gente desceu para aquela salinha lá na recepção, reformaram aquela salinha lá, a Angelina reformou. Chovia lá dentro. Chovia, molhava tudo, era apertadinho. Outro cara que eu nem sei se tá no mercado ainda, que entrou na MyBroker também, o Marcelo. O Marcelo Almeida? Baixinho, Almeida, Até que era hoje de com Carrijo, cara. Tá até hoje com Carrijo. Só que do mesmo jeito, velho. Corretor, tal, faz as vendas dele. É isso. O game dele é esse. Você não vê, não ouve a voz dele e tal. Não ouve falar, cara. Não, você não ouve nada dele. Só que trabalha, velho. Vende quase todo mês, faz as vendinhas dele. Marcelo Almeida, você nem ouve falar, nem em rede social, nem no Instagram. Muito bom corretor. Muito bom corretor. Só caladinho na dele e tal. Faz as vendas dele. Daquela época também. E aí eu tento passar um pouco dessa essência para os corretores hoje, de ir atrás, de andar, de entrar dentro do condomínio, andar, procurar. Nada vem pra gente assim, se você estiver sentado esperando, é muito difícil. A não ser que você tenha muito tempo de mercado, que você já tenha um nome. Hoje em dia, eu sou sócio-diretor da MyBroker do Alpha Mall, da agência Prime, a gente está abrindo outra agência em Anápolis. Volta um pouquinho, peraí. Você foi um dos cara, um dos melhores corretores que eu já vi atender. De verdade. Muito bom, com o cliente, apresentando, negociando. Sempre foi independente. Atendia, vendia, negociava, apresentava, captava e tudo mais. Ou seja, você já dominava esse jogo. E fazia ele com o pé nas costas e tudo mais. Como é que foi essa mudança para gestão? Antes até de virar sócio e tudo mais, porque daí você foi ali para o Alpha Mall, a MyBroker montou, você já foi montando uma equipe, o que foi o que você ficou com medo? Como é que foi tirar o Thiago corretor de campo e pôr o Thiago gestor no negócio? Tá frio, você falou uma palavra aí, cara, que nunca fez parte do meu vocabulário. Nunca tive medo de nada, de enfrentar nada. Eu acho que voltando um pouco na minha história de vida, né? Se eu parasse por causa das percas que eu já tive, se eu tivesse medo de ir atrás, de buscar conhecimento, de crescer, tivesse medo, eu teria parado, eu teria estagnado lá atrás. Eu nunca tive medo, sempre fui um cara muito arrojado. A vida me fez muito forte. E como é que foi essa transição? Eu saí da URBS. Nessa época, os meninos da MyBroker tinham vindo de um lançamento muito forte da FGR, que eles tinham vendido muito bem, se eu não me engano, no Nápoles. Uhum. A MyBroker estava capitalizada. A MyBroker é uma empresa guerreira, cara. Podem falar o que for da MyBroker. Pode falar o que for. Mas, ainda mais para quem conheceu o começo, que viu de onde que os caras saíram e o que os caras é hoje. Foi num suor fodido, né? O que a gente é hoje. Você vê muita empresa aí, cara, que o cara arrebenta, que você vê empresa gigante aí, que o cara entrou ali e pegou o bonde andando. Por quê? Porque veio de um certo berço de ouro. Uhum. Entendeu? Eu não vim de berço de ouro, você também não veio de berço de ouro. Tudo que a gente tem hoje, cara, a gente conquistou sozinho. E a história da MyBroker é assim também. O Ronaldo foi assim também. Aí depois entrou o Leandro, o Vitor também. Sofrer demais, hein, Sofrer demais. Então, assim, não foi uma empresa que os caras herdaram. E na época, quando eu saí da URBS, eu, inclusive,
participei da abertura daquela loja da Urbs lá no Alpha Mall, né? Como eu trabalhava muito com condomínio, eu queria muito ir para lá. E eu ficava no pé do Leandro. Falei, Leandro, tem que abrir. Aí ele achou um ponto lá, reformou. Você teve muita participação, você tá doido. Aí muita mesmo. Achamos o ponto lá e aí ele reformou. E eu vendia, eu era o pódio todos os meses na Urbs. Começou a fazer umas vendas grandes, né? Sempre. E eu peguei a onda do negócio, eu aprendi isso com o Carrijo. Cara, tem que surfar a onda. A onda tá boa, hoje em dia você tem um corretor sucuri, né? Ele vende, pega o dinheiro e vai comer o dinheiro e vai fazer a digestão dele, some. A hora que começa a fazer digestão, que o dinheiro começa a acabar, ele volta. Nossa, Deus. Entendeu? Viaja, tá, vai gastar o dinheiro. Cara, você vê o corretor. corretor. A volta é difícil, você vê o corretor quebrado, cara. Você vê o cara batendo caçamba. Aí de repente você vê o cara viajando, você pode saber que vendeu. E aí ele falava, surfa a onda tá boa, surfa a onda, aproveita a maré e surfa. E eu era pódio todos os meses, cara, na Urbs, vendia todo mês, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, na MyBroker também, pódio e tal. E aí a gente montou montou a Urbs lá do Alpha Mall, tal, trabalhando lá, sempre focado em condomínio. E aí eu quis crescer, procurei os meninos, eles tinham acabado de abrir, de vender, de vir de um lançamento muito forte da FGR, ou seja, a MyBroker estava capitalizada. E a minha loja hoje do Alpha Mall foi a primeira agência da MyBroker fora a matriz. O Ronaldo tinha esse desejo de expandir, de crescer, né? De abrir outras lojas, né? E deu muito certo, coincidiu muito, porque eles estavam capitalizados, eu queria sair. E eu falei, cara, eu quero sair, mas eu quero continuar trabalhando com condomínio e quero trabalhar lá no Alpha Mall. Os caras falaram assim, cara, vambora. Aí eu fui atrás da sala, do lado ali da padaria, aluguei a sala lá da Alpha Center, do Wilds. Reformamos, na época eu não era sócio, eu era gerente. E aí tinha algumas pessoas que a gente foi angariando. A gente teve um processo de incubação, né, antes da loja ficar pronta, que a gente ficou ali na agência Marista. Então fui formando a equipe lá até a loja do Alpha Mall ficar pronta. Aí veio a Isa Tinelli, veio o Irasmon, o Rodrigo Taquari. O Irasmon tá lá ainda? Não, o Irasmon tá no mercado. O Taquari, que hoje é sócio da MyBroker, era um corretor muito antigo, da época da Tropical. Tal, eu ouvi o podcast dele anteontem, cara. Eu não conheço ele, sabia? Achei legal. E o Sandro Rezende, que hoje também é sócio da MyBroker, sócio da MyBroker aqui, lá em Curitiba. Em Curitiba não, lá em Balneário, ele é sócio também. E aí, assim, os meninos me ajudou muito a formar essa equipe com essas pessoas que eles já conheciam, né? Que já tinham esse conhecimento do mercado. Aí veio a Isa para minha equipe, a Isa foi corretora minha, o Taquari foi corretor meu, o Sandro foi corretor meu, o Irasmon. Aí veio outras pessoas também. E a gente formou uma equipe pequena, a gente era 10 corretores, mais ou menos. Jefferson, contratei o Jefferson. Cara, e era uma equipe boa. Era uma equipe full-time condomínio. Full-time. Aí veio a Patrícia depois. E uma equipe de qualidade, né? Veio a Patrícia depois, que era irmã da Isa. Era uma equipe de 10, 12 pessoas. Aí tinha a Jaqueline, que veio. O Pedro Cavalcante trabalhava na Tropical, hoje era meu sócio lá no Alpha Mall. A gente era uma equipe ali de 10 corretores, 12 corretores. Mas era condomínio. Era uma equipe menor e eu conseguia imprimir aquilo que eu tinha aprendido, aquele ritmo de captação, de andar. Eu imprimia muito bem na equipe, a equipe era muito arrojada. E a gente tinha corretores que assim, eu sempre fui a favor de setorizar os caras. Cara, vem cá, você vai dominar aqui os Jardins. Você vai dominar aqui o Alphaville. Você vai dominar o Portal do Sol. Aí eu tinha uma corretora que ela morava no Portal do Sol. E ela tinha tudo que tinha venda lá dentro. O cliente queria comprar casa no Portal do Sol, queria comprar casa no Aldeia. Colocava na mão dessa corretora, ele ia lá e mostrava tudo e não dava espaço para o corretor ir para o mercado, olhar com outro cliente. Para o cliente, aliás, olhar com outro cliente. Porque a gente dominava. Então essa setorização deu muito certo. O Leandro era diretor na época, eu era gerente desse time. O Ricardo Martins foi meu sócio lá no Alpha Mall, foi a primeira loja da MyBroker. Foi quando ele voltou para a MyBroker. Foi quando ele voltou para a MyBroker. E eu lembro que, inclusive, o Ricardo, quando a gente trabalhava junto na Urbs, ele tinha feito um vídeo daquela casa do André Sete, lá no Goiás. Lembra que a gente conversou? Casa boa, hein, velho? Casa boa demais. A gente conversou lá na Urbs, eu e você lá.
falei assim, cara, vamos chamar o Ricardo pra gente fazer uma parceria com ele, porque a gente tem uns imóveis, mas a gente não Você grava. tinha muita captação, né? Mas a gente não grava. E aí chegamos a falar com ele na época e tal. Na época ele era amigo corretor. Amigo corretor. Na época o vídeo dele era um imóvel e uma bolinha assim no canto da tela e ele narrando o imóvel. E a gente achava aquilo ali fantástico. Eu achei muito da hora. E aí a gente montou a agência lá, o Ricardo Martins foi meu sócio. Aí logo eu virei, logo assim, depois de 6 meses, 7 meses, os meninos me deu uma sociedade lá. Como é que foi? Eu achei interessante você contar no podcast. Eles que te procuraram e propuseram, não foi? A sacada da sociedade, acho que é por isso que a MyBroker tem tantas agências. E é uma coisa assim, tem gente que fala, tem a MyBroker agora é igual Universal, igual Drogazil, todo lugar tem uma. Mas você nunca ouviu falar de nenhuma agência da MyBroker que fechou. É verdade. A única que fechou foi a da Aeronaves lá, que não deu certo, mas aquilo lá foi um problema pontual de sociedade. Eles montaram um negócio, eu olho tudo do mercado, cara, eu fico de olho em tudo. Eu fico na minha, mas olhando tudo. House Aviation, né? Essa menina montou lá. Teve uma galerinha de lá que me procurou já. Ou seja... Mas foi um problema de sociedade, foi a única agência que fechou. O modelo de sociedade, assim, ele é muito bom, porque uma coisa é você ser gerente, outra uma coisa é você ser diretor, uma coisa é você ser corretor, outra coisa é você ser sócio, dependendo da sua porcentagem de valor da sociedade que você tem ou não, cara. Você não quer, por exemplo, você tem várias empresas, você quer que suas empresas dêem errado? Não. Você vai lutar, você dá o sangue ali para aquele negócio dar certo. E eu lembrei de um negócio, assim, acho que nem você lembra. Assim que a MyBroker Alpha Mall ficou pronta, a gente estava assim, arrumando a loja, limpando a loja, teve não sei se foi um sábado de manhã, um domingo de manhã, você passou ali com a pastinha na mão, de frente, indo para Urbs, eu estava limpando o chão da loja. Não lembro de ver, não. Você falou assim, ei, Tiãozinho, tá trabalhando, hein? Eu literalmente limpei o chão da loja lá. Top. E aí, assim, esse modelo de sociedade, esse modelo de sociedade eu acho que ele é bacana, por quê? Porque você não quer que seu negócio dê errado. E aí cada um tem um ritmo, um trabalho diferente, e aí cada um imprime ali aquele ritmo, o que conhece, imprime a sua estratégia, e as agências todas, assim, elas se sustentam, elas vendem muito bem e nenhuma nunca fechou, porque você tem um sentimento de propriedade daquilo ali. E aí, quando eu entrei, a gente abriu a loja, a gente tinha um time muito sólido, um time pequeno, mas que vendia muito. A MyBroker Alpha Mall, assim, sempre foi a agência da MyBroker, ainda a agência da MyBroker hoje que mais vende per capita por corretor. Por conta do nosso VGV, a gente é um time menor, mas nós estamos aí. Hoje, a nível nacional, a MyBroker tem 27 agências em 7 estados. Já bateu 1.000 corretores já, cara? Mais, acho que tem mais. Caralho, velho. E a nível de mercado, assim, nacional, per capita, a MyBroker Alpha Mall é uma das que mais vendem. Hoje, para você ter ideia, nós temos 35, 40 corretores, nós estamos sempre ali, segundo, terceiro, quinto, sexto, no ranking nacional. É difícil competir com o volume de uma Marista da vida, né? De uma Bueno da vida, entendeu? Então, assim, esse modelo de sociedade trouxe pessoas muito boas para a MyBroker hoje, que eram do mercado. O André Fleury, o Primo Crozar, o Hugo Rodrigues, a Mariana, tem outros sócios também que assim, são pessoas que pertenceram a essa raiz do mercado imobiliário também, né? Que não era só a gente lá da MyBroker, você tinha outras pessoas muito boas também que trabalhavam nas outras imobiliárias. Muito gente boa. E aí, a agência da Alpha Mall sempre vendia muito bem e os caras me chamaram. Falaram, cara, a partir de hoje você vai ser sócio com porcentagem X. Massa. E aí, um negócio que eu já dava o sangue, que era um negócio que eu gostava de fazer, eu passei a dar muito mais. Né? E aí, eu acho que por isso que hoje você tem tantas lojas assim, são lojas que são bem estruturadas e que dá certo, porque a gente tem possibilidade de abrir outros negócios. Eu mesmo da MyBroker Alpha Mall, eu já abri a Prime do Senador Canedo, a gente está abrindo agora a agência de Anápolis e tem possibilidade de crescimento e é um negócio sólido. E aí eles me chamaram para ser sócio, eu me tornei sócio, o Ricardo também era sócio, aí assim, com o crescimento, o trabalho do Ricardo, ele teve que sair da sociedade, eu comprei uma porcentagem dele. Sair da loja específica. Sair da loja específica.
Aí a gente começou um modelo de expansão onde a Isa virou sócia e depois o Pedro entrou, entendeu? Na sociedade lá. E hoje a gente ampliou a nossa loja, a gente está com um time maior, já estamos com outras agências. Eu estou começando agora, assim, a partir do segundo business meu. A primeira que veio com esse lance de fazer lojas mais bonitas foi a Maia Broker. Porque até então as lojas eram todas padrãozão. Escritóriozão e tudo mais. E começou com a Adolfo Mall. Começou com lá. Quando a gente viu lá, a gente cara da hora falou, que caceta de loja bonita, né? Bonita, né? E a nossa lá fodida lá, as mesmas... já falei isso uma vez num negócio. Tem tudo caindo aos pedaços lá, uma dificuldade, e não mudou não, tá? Mesma coisa. Porque eu tive conversando com o pessoal. Enfim, mas caralho, que loja bonita, velho. Chamava atenção, o cliente passava lá dentro e se sentia confortável. A primeira coisa, o cliente se impressiona e o corretor quer estar lá dentro, velho. Ué, quero trabalhar num lugar gostoso desse. Foi a primeira que veio com essa pegada de loja bonita. E aí foram abrindo outras, e durante muito tempo a Maia Broker do Alfamol sempre foi a mais bonita. Realmente. Hoje a gente reformou, mudou, ela também ainda é uma agência muito bacana. É a Laís que faz o projeto de todas, ela segue a linha dela lá e tal. Porque meio que as lojas são parecidas no conceito. São parecidas, né? Você tem algumas coisas que remetem, todas as lojas têm parecido. Tipo, questão do lustre, o painel 3D, o jardim vertical, que começou lá na agência Alfamol. São parecidas e tem outras assim que, lógico que tem um toque do sócio ali e tal. Você conheceu a Maia Broker do Bougainville? Ah, não. E me falaram que tá um espetáculo lá. Linda. Cara, maravilhosa. Que é bem, assim, pra ser uma loja bem conceitual mesmo. Bem conceitual. Até porque tá numa puta da vitrine, né? Eu quero passar lá pra conhecer. Quem que é lá? É o primo? Lá é o primo e o André. E o diretor lá é o Rui. Eu quero ir lá ver. A agência sempre foi bacana, é muito bacana. E aí, cara, estamos aí trabalhando... fazendo um trabalho assim. Você está querendo começar outro negócio agora? Eu sempre quis e foi uma coisa que assim eu já adiei muito. Inclusive eu ia começar com esse trabalho de construção de casa em condomínio antes da pandemia. Patrick, você arruma um café para mim? Por favor. Eu ia começar isso antes da pandemia, Lucas. Por que acontece? A gente vê os caras ganhando dinheiro, a gente sabe como os caras fazem para ganhar dinheiro. Sabe tudo. Entendeu? E nós somos assim, sabe tudo. Uma ferramenta na mão dos construtores importantíssima para o negócio da construção de condomínio, de casa de condomínio para venda, entendeu? Por quê? Porque os caras, a gente vende os imóveis. Primeiro que você vende o lote para o construtor, aí depois você vende a casa para ele. Depois que você vende a casa para ele, você vende outro terreno para ele. E aí vai. Eu tenho um cara hoje que é meu maior parceiro, que é o Rodolfo, o dono do deck. É um cara que virou meu amigo. Começou fazendo uma casa para ele morar. E as casas dele são boas, hein? Tava olhando casa para comprar. As casas, assim, tinha muito construtor fazendo muita coisa ruim. Não achou uma casa do perfil que ele queria. Ele construiu uma casa lá no Verona. Você lembra dessa casa que ele fez lá no Verona? Violenta a casa. Linda a casa. 1.700.000 na época. 1.700.000. Hoje é casa de mais de 3 pau, né? Se fosse. Casa de 4 milhões, se fosse hoje, 3 e pouco, 4 milhões. O cara olhou, gostou, ele fechou o negócio, viu que, falou, caralho. Aí comprou outros 2 lotes em Valência, fez mais 2 casas, comprou comigo, eu vendi. Então, desde essa época, a gente está fazendo negócio junto. Claro que, assim... Já vendeu casa com outro corretor, já comprou lote de outro corretor, ou direto do normal, porque ele é do game, né? Ele é do game. Mas assim, eu digo que hoje 80% dos negócios que ele faz comigo. Massa. Casa, lote, entendeu? E, assim, o nível das casas de construtor melhorou muito hoje em dia? Demais, cara. Porque assim, antigamente você tinha muita casa ruim, né? Era um tinha lixo, cara né? aí que faz umas casas, cara. Nossa, você lembra daquelas primeiras casinhas terra do Verona? Pô, cara, valeu. Obrigado. Que era 1.100.000, 1.200.000. Umas casas ruins pra caralho. E hoje é casa de 2 pau e tanto. E vendia tudo. Vendia tudo. O nível mudou demais, você sabe por quê? Porque o cliente também mudou muito. O cliente mudou muito. Cara, o cliente hoje sabe mais que o corretor. Falei um negócio esses dias. O cliente sabe o preço do imóvel, ele sabe de acabamento, ele sabe de tudo. Esses condomínios ali que a gente trabalha muito, que é aquele miolo ali do Alphaville, o cliente de primeira casa de condomínio não consegue ir mais para ali, né, cara? Não. Ele não tá dando conta mais, né, cara? Não, ele foi. Ele vai desceu pra agora. Canedo, né? Ele desceu agora lá pro Green, nem pro Green mais, ele era nem senador pro Green, Canedo. cara. Igual assim, eu vendia casa Valência, eu vendia casa Valência de 500 mil, 700 mil.
Naquela época nossa lá, que a gente abriu a agência lá, 1,5 milhão comprava uma casa bacana, 1,8 milhão comprava uma casa bacana no Valência, no Verona. Muita casa boa. Hoje em dia não tem. Tem não. E aí esse lance da construção é porque a gente vê os caras fazendo, a gente sabe a receita do bolo. Tanto é que, assim, hoje eu tenho parceiros, eu não vendo mais, assim, eu nunca deixei de ser corretor, eu sou corretor full time. Eu ia te perguntar isso, você não sente falta, não? Você é um corretor bom demais, Thiago. Eu sou corretor full time. Eu acabei de fechar uma venda de ontem para hoje. O cara fez proposta, né? Primeiro o cara fez proposta. Foi com a corretora nossa na casa. Depois conheci uma pessoa que conhecia a dona da casa, tentou ir direto. Foda. E a casa não estava com exclusividade com a gente. Não estava assim. A casa é exclusiva nossa, mas não tem nenhum papel assinado. Com a Patrícia, com a irmã da Isa. O cara falou assim, olha, a casa está com eles. Ah, você assinou alguma coisa? O cliente perguntou. Ele falou assim, não assinei de nada, mas minha palavra vale muito mais do que um papel. Só quem trabalha na minha casa é a Patrícia. Top, hein? E pensou se todo cliente fosse assim, cara? Foi, tentou ir, não conseguiu. Aí a gente foi, fez uma proposta, jogou uma proposta lá embaixo, porque estava jogando uma proposta para fechar, achando que ia fechar sem comissão. E aí, de ontem para hoje, antes de vir aqui, eu liguei para ele e bati o martelo no negócio. Então, assim, foi um negócio que começou tipo meio-dia, ele fez a proposta, eu já sabia do valor que o cliente queria, o dono da casa, eu nem reuni com o cliente para passar a proposta dele. Já chamei o cara às 18, fiz uma contraproposta, ele já fez outra, eu já fui no vendedor, voltei nele ontem à noite. Ontem à noite eu trabalhei até 10h30 da noite nesse negócio. E hoje cedo eu terminei de concluir. Então eu sinto falta, cara, porque eu gosto de fazer isso. É uma delícia, né? E você é muito bom nisso. Eu gosto de fazer isso. Sentar, argumentar e tal. Porque a gente sabe fazer e a gente tem o principal para fazer isso, que é a informação, né? A gente conhece. Então hoje em dia o corretor, ele vende informação. Se ele não souber, cara. E a gente sabe de preço, a gente sabe e a gente tem segurança, né? O corretor hoje em dia, para fechar negócio, ele tem que ter segurança, porque você fala muito bem nas suas aulas. O principal papel do corretor hoje é o alinhamento de expectativa, né? E se você não for bom para alinhar a expectativa, tanto do cara que está procurando imóvel para comprar, ou o cara que está vendendo, quando ele faz uma proposta para comprar daquele preço, o cara que tem expectativa na hora de vender por um preço X, o outro faz uma proposta menor. Então, é basicamente alinhamento de expectativa. E aí, de ontem para hoje, eu fiz essa negociação e eu sinto falta, realmente. Mas, assim, eu não sinto mais tanta falta, porque, por mais que hoje eu não vendo, quando eu falo assim, eu não vendo, eu vendo. Porque eu tenho clientes meus da época de quando eu era corretor que me procura até hoje. A casa ficou pronta, qualquer corretor da MyBroker que liga pro cara, por mais que ele não dê exclusividade pra gente, qualquer pessoa da MyBroker que liga para ele fala assim, não, meu corretor aí é o Thiago. Nossa. Construiu uma carteira, né? O cara começa a construir uma casa, ele já me manda o projeto. Tem tempo que eu não falo com ele. Cara, tem cliente meu, eu nunca fui de dar presente para cliente, eu nunca dei nenhum presente para cliente. Nunca dei, eu acho bacana. Mas eu já vendi casa para um cara que depois de 3 anos ele me ligou, querendo comprar um lote da frente. Tô querendo comprar um lote assim. Não, o cara me liga. Massa. Há 3 anos atrás eu vendi um lote para um cara, um lote que ele tinha, esse cliente tinha um lote no Milão, eu vendi o lote para ele, fiz um negócio ali bem feito e tal. E assim, eu não sou de ficar ligando, e aí, ficar procurando, tal, mas assim, o negócio é tão natural, cara, que eu acho que se você perguntasse assim para mim hoje, qual que é o segredo do seu negócio hoje? Eu falaria para você que basicamente é a naturalidade. Eu sou o que eu sou. Por isso que as pessoas falam assim, cara, você tem que ensinar o que você faz, você tem que... Mas eu não consigo, cara, porque é uma coisa que é natural. Eu faço tudo de forma muito natural. E as pessoas me procuram, cara. Não sei se é pela segurança, não sei se é pelo carisma, que eu consigo, assim, cativar meus clientes. Eu não sei se é pela transparência. Eu acho que, na verdade, é um conjunto, né, Lucas? E esse cara me procurou. Cara, tô querendo comprar um apartamento agora, vou comprar de você. O outro comprou uma casa comigo no Paris, agora quer comprar o lote de frente. Você tem atendido esse pessoal que te procura ou tem passado eu pra atendo. galera? Eu atendo, captação eu faço parceria com o corretor, algumas eu passo. Cliente, quando é cliente meu mesmo, eu atendo. Então, assim, eu não tô assim, no campo de batalha, por exemplo. Eu não saio para fazer uma captação, para rodar, para achar uma casa.
Eu não, por exemplo, meu Instagram eu não fico postando imóvel para captar cliente. Eu não faço anúncio. Hoje eu trabalho para os meus corretores, eu trabalho para a minha equipe, eu trabalho para a minha loja. Entendeu? E aí eu vejo, voltando à questão do ramo da construção, eu vejo os caras ganhando muito dinheiro. Então, assim, quantas e quantas vezes um construtor parceiro me liga para discutir projeto de casa comigo? Entendeu? Mesma coisa, o mesmo trabalho do Ronaldo hoje, que o Ronaldo faz com o incorporador. Porque você sabe o que vende, né, cara? Ué. Não, cara, não faz desse jeito aqui não. O cara vai lá na arquiteta dele, muda o projeto e faz do jeito que eu falo. Porque eu sei o que vende. A gente sabe o que vende. Você sabe o que vende, é isso. E imagina se a gente tivesse começado nesse negócio de construir casa, Lucas. Quando a gente começou lá atrás, a gente estava milionário. Lá atrás. O Rodolfo é um cara hoje que está super bem. Começou lá atrás, nessa época. Então é um negócio que eu tenho adiado. Era para ter começado antes da pandemia, eu não comecei. Então, assim, a partir do ano que vem eu quero começar a construir casa como um business meu mesmo, sabe? Porque eu acho que é um negócio que dá certo. A gente sabe fazer coisa boa, a gente sabe que o cliente exige. Então, assim, eu busco isso assim, para agregar, né? Eu quero fazer isso para agregar no meu trabalho, no meu know-how. Assim, eu acho que é uma coisa que eu vou dar certo. Que vai dar certo, acho que não tem como dar errado. E, assim, até para lidar com equipe de construção, eu acho que eu não vou ter dificuldade de tocar com mestre de obra, com pedreiro, assim. Lógico que o mestre de obra hoje é o que faz a obra todinha, você tem que ter uma equipe boa. Mas tá ali no dia a dia, comprar um material, negociar um piso. Cara, fiz a obra lá da Prime agora, economizei pra caralho. Os caras gastam, assim, horrores pra fazer loja, eu fui lá. Ficou nada, 30% mais barato, mas é porque eu estava ali na frente, eu ia comprar porcelanato negociado. Então eu acho que assim, é um negócio que tem tudo para dar certo, essa questão da construção. Top demais, cara. Deixa eu te perguntar um negócio que você é um... O que é o lance que você fala do corretor Nutella e do raiz? Qual que é a diferença do corretor hoje? Que entrou nos 2 últimos 3 anos, entrou corretor demais no negócio, né? Muita gente, pelo volume que veio de pandemia, pelo menos é o que eu enxerguei. E qual que é a diferença desse cara que está entrando hoje e dos mais raiz, velhão? Não que seja positivo ou negativo, mas... Tem muito cara bom que está entrando agora. Tem. Também. E você tem muita gente assim... tudo... É muito relativo, né, Lucas? Porque você tem muito cara que é raiz, que é antigo, mas que ele não se atualizou. Entendeu? E aí o raiz que não se atualizou, ele está obsoleto. Entendeu? E você tem esses caras que estão vindo agora, que ele é atual, que ele é moderno, que ele sabe fazer, ele sabe gravar, ele sabe patrocinar, mas ele não sabe atender, não sabe vender. Então, mas tem muitos caras que estão vindo aí agora também, que são comerciais, que sabem atender, sabem vender, sabem gravar um vídeo. Entendeu? Que é um corretor que está entrando agora, mas entrou agora, mas é um cara completo já tem experiência comercial, entendeu? O que eu falo do corretor raiz, do corretor Nutella? O raiz, cara, a gente fazia com o que a gente tinha e não reclamava, pelo contrário, fazia e dava certo e ficava feliz, entendeu? O Cortella fala, né? Você tem que fazer o melhor que você pode fazer naquele momento com o que você tem, até você ter condição de fazer o melhor do que você está fazendo, né? Então, assim, por exemplo, na nossa época, a gente fazia captação no jornal, a gente tinha que andar no condomínio, a gente chegava lá, a captação já estava com outro corretor, tinha que, sei lá, assim, era muito mais difícil do que é hoje. E por que eu falo do corretor Nutella? Porque hoje é muito mais fácil para ele fazer o que a gente já fazia antes, mesmo assim ele reclama. Mesmo assim ele acha difícil. Você acha que os caras estão mal acostumados? Mal acostumado, cara. Mal acostumado. Quando a gente entrou, a gente ganhava lead, a gente ganhava cliente na imobiliária. Pô, nunca ganhei porra de lead nenhum de imobiliária. Você dependia disso para vender? Nunca, você tá Hoje doido. em dia você vai para imobiliário, o cara sai da imobiliária e fala assim, sai da imobiliária X, porque eu não ganhava lead. Porque eu não ganhava lead. Tomar banho na soda. Entendeu? Esse é o corretor Nutella. Entendeu? É o cara que ele vai lá e grava um vídeo do imóvel, ele acha que aquele vídeo ali vai vender. Cara, você abre no Instagram, isso aí porque a gente trabalha de imóvel, o Instagram te entrega aquilo ali que você vê. Tem cada material que você vê que você olha assim e você fala assim, cara, será que o cliente compraria desse corretor? Compraria dessa pessoa? Às vezes o cliente compra, cara,
por sei lá, por tipo assim, bondade mesmo, para fazer uma boa ação. Cara, vou comprar esse corretor para ajudar, porque o corretor não tem a mínima capacitação para atender o cliente. E o público que a gente atende hoje, pelo menos assim, eu não falo do cara que compra imóvel popular, eu não falo do cara que compra lançamento, apesar de na MyBroker eu ter aprendido muito de lançamento, eu falo do meu nicho, falo do meu mercado, falo o que eu faço. O corretor, ele não compra o imóvel, Lucas. O cliente, aliás. O cliente ele não compra o imóvel, ele compra o corretor. Quando o corretor se vende bem, quando o corretor ele demonstra que ele vai fazer um processo bem feito, tanto para o cara que quer vender o imóvel, quanto para o cara que quer comprar, você sabe isso mais do que ninguém, ele compra você. Quantas e quantas vezes que já aconteceu isso comigo, com você e com outros corretores, do cliente te perguntar por quanto que ele tem que pôr a casa dele para vender. Não, quanto que você acha que vem? Então, coloca sua casa por tanto. Cara, não, beleza. O cara vai fazer uma proposta, ele te fala assim, quanto que você acha que eu mando de proposta nessa casa? Posso mandar tanto? Você fala assim, não, cara, se você mandar isso aí não vai fechar, manda tanto. E o corretor conduz o negócio. Mas o cliente só faz isso quando ele sente segurança no corretor. E o corretor Nutella, o mimimi, ele não dá conta de fazer isso. É um cara inseguro. Inseguro, ele vai lá, só grava um vídeo, e aí... Uma dependência absurda do gerente. Absurda do gerente, da imobiliária, e ele acha que é só gravar aquele vídeo ali que vai vender. Cara, eu já cansei de ver clientes falando assim, não, eu quero ver essa casa aqui, ó, desse vídeo. Quero ver essa casa aqui dessa foto. Me leva lá e me mostra. Entendeu? Quando eu vou atender com algum corretor nosso, que é mais inexperiente, ou dependendo do padrão do cliente, a gente vai para ajudar, até mesmo para consolidar mais o negócio, transmitir mais confiança para o cliente, para consolidar, para não perder o contato. É até chato às vezes. O cliente sai com a gente, eu vou mostrar o imóvel com outro corretor, depois o cliente não quer falar. O cliente não quer falar mais com o corretor, quer falar só comigo, porque sente segurança. E hoje está faltando isso no corretor atual, entendeu? Ele precisa treinar mais isso. Ele precisa qualificar melhor o network dele para fazer conexões melhores. Entendeu? Ele precisa investir mais em treinamento, ele precisa ter mais segurança. Ele precisa saber mais o que ele está falando, entendeu? Ele precisa ser um corretor mais independente. É o que a gente tinha antes, a gente aprendia na raça, e o cara hoje em dia não tem, entendeu? Engraçado, né? Antes de virar corretor, eu nunca imaginei lidar, conhecer pessoas, e sentar com pessoas, e negociar, e ter network, relacionamento com pessoas que eu tenho hoje. Pelo nível de estrutura que eu vim, pelo nível familiar, de família pobre e tal, nunca imaginei que um dia eu sentaria com um senador, com um mega empresário para negociar um negócio. Nunca imaginei isso. E o que me deu isso foi o network do mercado imobiliário, foi conhecer pessoas e fazer conexões. E a conexão, ela te gera segurança. A gente senta para negociar uma proposta com o cliente, você não chega falando sobre o próprio negócio. A gente estuda o perfil do cliente para fazer conexão com ele. Ah, não, tá, você tipo assim, o cara é um médico, você conhece o médico que é amigo, que já vendeu, você já começa a estreitar e aproximar, entendeu? O corretor hoje em dia ele não tem tanta malícia para isso, né? Verdade. Entendi. E o que você vê de diferença? Agora eu que vou te perguntar. Qual que é na sua opinião, Lucas, a diferença hoje do raiz que eu falei do Nutella de hoje em dia, basicamente? Cara, primeira coisa que a galera tá entrando muito nova, né? A geração mais nova, ela é muito acomodada. Ela está acostumada muito com facilidade, porque o mundo ficou mais fácil. O mundo não ficou mais difícil, o mundo ficou mais fácil. Tecnologia, facilidade de entrega das coisas. Então, esse cara está acostumado desde o nascimento com coisas mais fáceis. Então, desde quando a gente era neném, as coisas eram mais difíceis. Então, a qualidade de vida ela foi aumentando. Isso é top, beleza. Mas aí a geração vem mais acomodada, no fim das contas. Nossa profissão, que até então era o berço de cara que era para dar errado na vida, né? Que era assim,
Mudou, já não é mais assim. O cara que tem tudo para dar certo na vida, ele também tá querendo virar corretor hoje em dia. Hoje o cara que, assim, deu certo no sentido assim, o cara fez faculdade, formou, ele é um engenheiro, ele é um arquiteto, um advogado, ele quer virar corretor. Antigamente, o corretor era aquele cara que não dava certo em nada, que não conseguiu ser advogado, não conseguiu ser engenheiro, não conseguiu ser médico, ele virou corretor. Exatamente. Então, por exemplo, o tanto de coisa que você contou aí, cara, das perdas familiares, do aperto financeiro, de tal, irmão, se você não se virar, você tava fodido. Esse cara costuma entregar mais do que aquele que está mais acomodado. Tem gente que tem toda a base estrutural, que é bom e tal. Eu até entrevistei o Pedro aqui, por exemplo, que filho do Ricardo, e virou sócio da Urbs e foi bem, melhorou e tudo mais. O Pedro é diferente. A maioria do mesmo estilo dele, não. Então esse é outro fator. A gente, velho, se não fizesse para dar certo, a gente tava fudido. Não tinha dinheiro para comer, então a gente tinha que fazer dar certo. Então tá entrando uma leva de pessoas que entra para ver o que vai dar, vamos ver e tudo mais. Isso aí piorou, né, também. Você sabe o que eu vejo hoje também? Que você vai concordar com isso. É o quanto a pessoa precisa. Uhum. Você tem muito corretor bonitinho aí entrando, que já tem uma estrutura assim... Acho que tem um carrinho bacana, tem uma família ali por trás, tem uma estrutura que o cara não depende daquilo para viver. É isso. A gente tem corretores que estão entrando para trabalhar com a gente agora. Tem um cara que está lá com a gente, não tem nem 6 meses, o Wesley. O cara é um avião. Uhum. O cara é um avião. Nunca foi corretor na vida. Mas ele era funcionário de banco. Uhum. Entendeu? Mas ele está na corretagem, não é porque ele... vou ser corretor para ser bonitinho, porque o cara tem um carro máximo. Arriscou mesmo. Não, porque ele precisa. Top. Se ele não tirar dinheiro da corretagem... ele não leva dinheiro para casa dele, para sustentar a família dele. Então assim, você tem bons profissionais que estão entrando hoje, que você precisa fazer essa análise também do quanto a pessoa precisa daquilo. Você tem cara, por exemplo, um exemplo dele hoje. Cara, se ele não vender, cara, ele não vai levar o sustento para casa dele, porque ele abdicou da outra profissão que ele tinha e hoje agora ele é corretor de imóveis, full time, entendeu? Então assim, aquele cara que mesmo não tendo tanta experiência... ele vai atrás, ele aprende, ele vai lá, faz na raça e aprende na raça, mas é porque ele precisa, né? É diferente. E o último ponto, cara, que eu vou até te perguntar, mas o digital facilitou muito nossa vida. Quando a gente começou não tinha WhatsApp, velho. Não tinha um Waze, cara. Não tinha. Não tinha essa porra de gestão de tráfego para gerar lead. Era o jornal, era ligação, era bater. Cansei de levar coisa para cartinha, enfim, escambau. Cara, não tinha WhatsApp. Não tinha porra nenhuma, era muito mais difícil trabalhar, velho. Aí, cara, do mesmo tanto que eu acho que fez super bem hoje pro negócio, para quem sabe usar, eu acho que o digital atrapalha. Desqualificou muito, velho, o nosso mercado. De verdade. Desqualificou muito. Porque... assim, você aí que é seu sócio, por exemplo, vou citar ele porque hoje é o cara mais famoso do mercado, não tenho o que falar, e eu sempre cito, sempre falo dele e tal. Tem pontos que eu não concordo, tem pontos que eu concordo. Eu também, tem pontos que eu concordo. E é normal, né, porra? O cara vê o Ricardo ali hoje, o que ele faz, e o Ricardo não é corretor, velho. Uhum. Desculpa, o Ricardo, o cara ele não vai começar a fazer igual o Ricardo e vender imóvel. O Ricardo ele não faz aquilo para vender imóvel, ele faz aquilo para captar novos corretores para MyBroker, para o crescimento da marca, para divulgar imóveis e para benefício próprio, que é o negócio dele digital. Então, assim... E o que ele ensina hoje é o que ele aprende com a gente. Basicamente isso. Então, aí, onde é que eu acho que isso ajuda muito? O trabalho educacional dele é foda, porque eu passei por lá, a MyBroker me treinou, então eu aprendi lá a ser corretor, muita coisa, né? E eu acho que esse trabalho é bom, educa, melhora o profissional, deixa ele pronto para dentro da MyBroker. Mas tem gente, velho, que acha que o trabalho é gravar vídeo. E não é, velho, desculpa. Não é você usar o gimbal, gravar um vídeo e tudo mais. Grava um vídeo, sobe ali e fica esperando o cliente procurar. E aí você falou isso muito bem. Tipo assim, legal, fazer vídeo é uma das coisas do trabalho hoje em dia. E aí até o que eu ia te perguntar, né? Você acha que o cara hoje, ele para ser um corretor de sucesso hoje, ele depende do digital, ele depende da internet hoje? Sem internet ele não consegue ter resultado? Ele precisa da internet hoje basicamente para o cliente chegar até ele. Uhum. Porque hoje em dia, como que o cliente vai chegar nele se não for internet? Ele vai chegar através de um plantão? De um stand? Ou, sei lá...
A gente tem muita visita espontânea no nosso plantão lá na imobiliária, porque é um lugar que o cara quer comprar um imóvel, vender, ele sabe que ali virou um polo imobiliário, no sentido de, ele tem lá a URBS, tem a MyBroker, tem a Margarete, entendeu? Então ele vai lá porque ele sabe que ali ele tem lugar para procurar. Então, a não ser dessa forma, como é que o cliente vai chegar até nele? Ele precisa desse meio digital para captar cliente, mas eu conheço corretores também que não depende, então é muito relativo. Conheci um cara em São Paulo, Thiago. Muito relativo. É um lugar que você tem que ir, velho. Se você já não foi, né, também. Porque é condomínio fechado lá. Fazenda Boa Vista. Não conheço. Lá em São Paulo. Fudido, o mais famoso do Brasil. É casa de 40, 50 milhões, 80 milhões. Eu preciso fazer isso mais, buscar mais esse tipo de experiência. É fudido. Eu conheci um cara lá, Thiago, que vendeu 600 milhões em um ano. Não tinha Instagram. Porra nenhuma de internet. Sabe o que aconteceu com esse cara? Tava no Fazenda Boa Vista desde o início. E ali catando coisinha, né? Era um advogado, participou da aprovação do projeto, do negócio como um todo. Será que o cara conhece do condomínio? Sabia tudo das ruas, das vírgulas, do jurídico, de tudo. O que ele tem com isso? O que ele oferece para o cliente dele? Aí, basicamente, né? O que lá atrás você virou o especialista, esse cara virou o especialista do Fazenda Boa Vista. Aí, em 2020, velho, com a pandemia, o condomínio explodiu, porque ele era um condomínio até então de segunda residência. Ele fica a 30, 40 minutos de São Paulo. Só que são mansões, é coisa de outro mundo mesmo, é do Fazano e tal. Aí o negócio explodiu, vamos procurar quem? O cara. Aí todo mundo caía na mão do cara, velho. O cara vendeu quase 600 mil em um ano e pouquinho. Sozinho, então, sem Instagram. Então. Louco, né? Eu hoje, você falar assim, você depende do digital para vender? Eu não dependo. Eu te perguntei isso porque você é um cara que faz zero trabalho digital hoje. Não dependo. Eu faço sem o digital. Sem o digital, hoje eu consigo fazer. Mas eu acho que, basicamente, para ele captar cliente, o digital é bacana. Mas não adianta ele captar cliente, mas ele não dá conta de atender, não dá conta de vender, entendeu? E eu tenho corretores hoje lá na loja, o Marlon, por exemplo. O corretor nosso lá tem 2 anos que ele está no mercado, já foi campeão de vendas, o cara tem um puta relacionamento, assim... Eu vejo nele hoje o que eu era quando eu fazia captação, quando eu trabalhava. E ele é um cara que está colado em mim direto. Ele aprende muito comigo. Ele também não faz trabalho digital, mas ele faz network, ele faz relacionamento. Lá no Green, por exemplo, ele está lá todo dia. Entendeu? Uma vez eu estava atendendo um cliente lá, parei para comprar uma água lá naquele restaurantezinho que tem na entrada ali do condomínio lá. Ele estava lá sentado de bermudinha e chinelo lá, tomando cerveja com o cliente. Ou seja, ele vai fazer caminhada dentro do condomínio. Ele não mora lá nem nada, mas ele faz caminhada dentro do condomínio. Ele tem acesso, ele entra lá e faz... Eu fazia isso no Cruzeiro, cara. Uai, cara, deixa eu te falar, tá errado. Não tá. Jogando tênis no Verona, sem ter morado lá. E quantos negócios eu fiz no Verona por causa disso? Então, você precisou do digital para isso? Não. Zero. É o cara desse que você citou aí da Fazenda Boa Vista aí, ele não precisa. Se ele dá conta, se ele tem um meio de captar mais cliente, lógico que ele vai agregar no trabalho dele. Mas eu mesmo, zero digital, eu, Thiago, e eu tenho bons negócios, eu faço bons... Lógico que assim, se eu dominasse o digital hoje, eu teria mais, né? Eu ia agregar mais. Então, acho que o digital, ele vem para somar. É algo a mais, esse é o ponto. Você falou muito bem, é para somar. Mais, exatamente. Cara, você está fazendo mais de 10 anos de mercado. Na sua opinião, a qualidade do corretor de imóveis nos últimos 10 anos aumentou, se manteve ou piorou? Piorou muito. Por que você acha? Porque assim, a barreira de entrada hoje em dia ela é muito baixa. Antigamente a imobiliária negava o corretor. É verdade. A gente ia entrevistar o corretor, a gente negava. Hoje em dia, assim, o turnover é tão grande, o cara tá aqui, de repente ele é corretor, não é mais, tá na URSS, é padrão, tá no mercado, que a barreira de entrada ela baixou muito. Então, assim, desnivelou um pouco o corretor, entendeu? E eu faço muito um exercício que é de empatia, de me colocar no lugar do cliente e analisar assim, como que seria se eu tivesse no outro polo, se eu tivesse no lugar de cliente.
E eu já tive muitas vezes no lugar de cliente para comprar de repente um apartamento, um lote, apesar de que a gente faz negócio, mas a gente faz negócio nosso também com outros corretores. E eu falava assim, cara, puta que pariu. E eu me vejo, e assim, eu vejo alguns corretores que eu imagino essa mesma reação do cliente quando ele vai ser atendido por um corretor lixo. Né? Você fala. Entendeu? Então, assim, o cliente sente a mesma coisa. O cliente sente a mesma coisa. E é natural o cliente ficar assim. O próprio cliente fala mal do mercado, o próprio cliente, assim, o cliente fica assustado. E aí, quando você faz um trabalho diferente, para o cliente você mostra que você está ali fazendo um diferencial, você ganha totalmente a confiança do cara, entendeu? Mas eu acho que caiu demais o nível do corretor hoje. E até assim, até por conta das imobiliárias, né? Que assim... É porque é o jogo das imobiliárias, né, cara? Volume e tal. É o jogo, mas eu também concordo com o Caio. Tiagão, para nós caminhar para finalizar já. Como é que estão os seus planos aí para o mercado imobiliário agora, daqui para frente? Mais loja da MyBroker? Construir, você já falou? O que você está pensando mais? Cara, meu pensamento para daqui para frente agora a fase é de consolidar. Consolidar o trabalho que já está feito agora. A gente está no início de uma loja agora, né, que eu preciso dedicar para essa loja. Que é dos condomínios Senador Canedo. Eu acho que vocês fizeram uma bela de uma sacada, velho. E ninguém, né? Mais uma vez, vocês estão sendo pioneirão lá. E eu já queria ter feito isso antes, já queria ter aberto a loja antes. E não tem nem lugar lá, se quiserem abrir, né? E aquele ponto lá, ele é estratégico. Cara. E é tão engraçado que aquele posto de gasolina ali, aquela galeria que você tá, quem vendeu foi a Urbs. Exatamente. E meu trabalho, a ideia é consolidar aquele trabalho ali naquela região, fazer meio do que, assim, o que a gente fez no começo lá no Alfa Mall, né? Coisa demais lá, cara. Coisa demais. Coisa ali demais. É um novo... Então, e a galera já quebrou aquele negócio, já não... É longe. Não, a galera já tá lá, velho. Cara, imagina depois que fizer aquela ponte ali que vai ligar o Portal do Sol lá no Platô Dor. Porque esses caras já entenderam que não dão conta de comprar aqui mais. Deixa eu falar, eu tô negociando a área lá na 403, entre os condomínios lá, para atacarejo. Top. Já para posto de combustível grande. Top. Entendeu? Então aquela região vai crescer muito. Então, assim, o meu trabalho para 2023 é consolidar essa agência. Abrir e consolidar também 23 e 24 a agência de Anápolis, que Anápolis também tem um mercado de condomínio fechado muito bacana. E é um desafio nosso lá, porque o mercado lá é bairrista, hein? Bem bairrista. E o mercado lá também é muito tradicional. Muito, e é caro, muito, né? Muito, inclusive. É caro, e é muito tradicional o mercado de lá. Então, assim, levar um pouco desse conceito nosso aqui de condomínio para lá. Então é um trabalho de consolidação mesmo. E óbvio que assim, consolidar o trabalho de condomínio fechado. A primeira casa que eu vou fazer agora na Itália. Então, assim, quebrar a cara primeiro, né? Porque é normal demais você apanhar, quebrar a cara para aprender. E eu estou disposto a aprender. Entendeu? Massa. E vai começar num baita de um condomínio. Né, tem alguma pergunta que eu não fiz, Thiagão, que você queria responder? Acho que não. Perguntei um monte, né? Você falou Na verdade, eu falo muito, né? Você me perguntou quase nada, eu falo muito mesmo. Tiagão, assim como você, eu gosto de coisas naturais, né? Negócios naturais, de leve, sabendo conversar e tudo. O podcast foi criado para isso, para ter umas conversas. Pô, não sabia de sua história. Há 10 anos eu não sabia de tudo que você passou. Então isso é muito massa. Chama Café Cash porque, na minha opinião, o café conecta com a pessoa, você toma um café informal ali, quebra tudo. Aí, cara, se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, velho, que já passou na Terra já, um cafezinho de 1 hora para conectar com ela, quem que você escolheria, velho, e por quê? Cara, eu vejo você fazendo essa pergunta sempre. Para todo mundo. E eu tomaria um café por um cara assim que nunca me abandonou, que eu sempre sinto ele comigo muito, muito, muito forte, assim, eu sempre sinto a presença do meu pai muito forte comigo. Como é que era o nome do seu pai, cara? Sebastião.
Tião. Seu Sebastião. Ele seria realmente o Tião. Eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai, né? Eu tenho poucas memórias dele, afinal de contas eu era muito novo, né? 4 anos, então assim, eu tenho memória assim de foto mesmo, de alguns relances, né? De história que as pessoas falam, né? E eu tomaria assim um café com meu pai. Massa demais. Tiagão, onde que a galera te acha aí nas internets? Você só posta motos mas é legal. E meu filho, né? Tem mais filho. o Heitor, né? Quem quiser te seguir aí, cara. Thiago Dornelas, Thiago sem H, Thiago Dornelas. É meu Instagram. Massa. E quem quiser ir trabalhar contigo lá no Alphamall ou na Prime ou em alguma das agências, procura quem? Como é que é? Pode me procurar direto no meu Instagram, Thiago Dornelas, ou pode procurar direto a MyBroker lá do Alphamall. A gente está à disposição lá, tá de portas abertas para receber a turma nova. Valeu demais, foi muito top. Valeu por mais um Café Cash. Agora tá que dias, Patrick? Toda terça? Toda terça e sexta às 15 horas tem episódio novo. Em breve do Thiago tá no ar aí. Você vai ter visto já, então não adianta, em breve tá no ar. Até o próximo episódio. Agradecer Veros, Tria, agradecer a Loren que produz o podcast e o Patrick que faz a produção de todo o conteúdo. Tamo junto e até o próximo episódio.